Satsang 27 de junho de 2019. Aqui vamos nós. Vá lá, quem vai começar os debates? Maurice, você ainda tem dúvidas? Irmão, não, eu tenho cada vez menos. Sim, cada vez menos, mas, para animar. Irmão, para marcar? Vai, estou escutando. Irmã, Louise. Irmã, sim, não há ninguém. Vá, vai em frente. Irmã, ouço muitas chamas gêmeas neste momento. Sim. E relação kármica? Sim. Irmã, pode me dizer a diferença? Claro. Irmã, e como você reconhece uma chama gêmea se? É necessário diferenciar entre o que se chama. Irmã, alma, chama. Sim, entendi bem. Irmã, é porque ela disse. Ela disse relação kármica. Em todo caso, o que chamamos de almas gêmeas é sempre kármico. Acaba sempre mal. Estas são pessoas com quem você teve, de fato, tiveram laços muito estreitos no passado e que precisam de uma solução hoje. Eu nunca tive um relacionamento de alma gêmea, como dizem, que terminou bem. Depois, há muitas almas gêmeas, você pode conhecer dezenas delas na sua vida, toda vez, é muita coisa. Por outro lado, as chamas gêmeas são extremamente raras. Já na época, quando falamos sobre isso, dissemos que as chamas gêmeas diziam respeito a um número muito limitado de pessoas. Eu lhe respondo que hoje, com o absoluto, já não tem mais valor. Até a noção de chamas gêmeas. Agora, o que chamamos de almas gêmeas é uma relação kármica. São pessoas que se conheceram, que tiveram várias experiências, em diferentes papéis, nem sempre o marido e a mulher. Pode ser esposa, filho e assim por diante, e o reconhecimento de almas gêmeas é feito. É um reconhecimento muito forte, desde que não haja álibi ligado à espiritualidade, ou seja, relações sexuais, como muitos confiam nela dizendo: "Ah, você é minha alma gêmea." Está bem. Agora, as chamas gêmeas são profundamente diferentes, não há nada de kármico nelas. Mesmo que tenha havido vidas que foram, entre aspas, mas eu lembro a você que todas as noções de vida neste mundo ou em outros mundos são apenas um sonho. Então, mesmo o que chamamos de mônada, esta mônada que se dividiu em duas, chamadas chamas gêmeas, representa uma porcentagem extremamente baixa da humanidade. Somos menos de 1 por 1000, ou mesmo 1 por 10.000. Então, todas as pessoas que quando gargarejam dizendo que eu encontrei minha alma gêmea, minha chama gêmea, é muito simples. Uma chama gêmea, duas chamas gêmeas se dão perfeitamente, quaisquer que sejam os personagens e temperamentos. Nunca há um obstáculo, nunca há um confronto, que é o oposto de almas gêmeas. E hoje, para imaginar uma relação como uma alma gêmea ou uma chama gêmea, eu diria que seria uma heresia. A liberdade é total, portanto, não precisamos destes conceitos, nem sequer desta realidade hoje em dia. O absoluto não conhece mônadas, nem chamas gêmeas, nem almas gêmeas. A alma gêmea corresponde às reencarnações neste mundo, portanto, estamos no sonho. As chamas gêmeas é a origem estelar que não é necessariamente conhecida, mas, em todo caso, uma mônada, o que se chama centelha divina, que se dividiu em dois aspectos complementares, mas, mais uma vez, é algo extremamente raro. Então, há muitos nos chamados domínios espirituais, nós falamos sobre isso em todas as direções. É um álibi bastante comum para tentar encontrar alguém, mas muitas vezes está errado. O reconhecimento da chama gêmea não é reconhecimento emocional, nem de simpatia, nem de empatia, nem kármico, nem está ligado a nada. É um reconhecimento imediato e, acima de tudo, se reflete no fato de ser impossível ter o menor conflito. Irmã, há muitos vídeos de coaching nas redes sociais, no YouTube. Sim. Irmã, de fato nós concordamos que, agora que, como você diz, já não importa mais, mas se estamos em 3D, o que nos mostra sobre esse fenômeno, onde é uma relação muito complicada que nos permite evoluir, de nos libertarmos de tudo que é egoísta. Isso mesmo. Irmã, eles falam de chamas gêmeas também, então isso é, Não, há muitas pessoas que confundem tudo. Eu digo que muitas pessoas em termos de espiritualidade estão no álibi ou no plano do encontro, como dizem vulgarmente, e isso é tudo, o homem como a mulher. A realidade de uma chama gêmea é algo que nos esmaga no reconhecimento, que não é um reconhecimento espacial kármico ou outro que está realmente ligado à mônada que se dividiu em duas, mas devo lembrar que todos nós nascemos da mesma partícula e, portanto, da mesma mônada. Então, todos os irmãos e irmãs são necessariamente as nossas chamas gêmeas em algum lugar.
Então, querendo focar, como alguns autores ou algumas pessoas que estão obcecados por chamas gêmeas e almas gêmeas, são simplesmente pessoas que estão infelizes em suas vidas e que esperam encontrar a felicidade desta forma, nada mais, nada menos, em 95% dos casos. A relação chama-gêmea é tão evidente na experiência, não no encontro, na experiência em si, que não sofre exceção. É uma harmonia total, perfeita que, mais uma vez, dá uma experiência perfeitamente linear mesmo com personagens completamente opostos, mesmo sem afinidade física no sentido carnal do termo. Mas, na verdade, há um negócio muito lucrativo nas chamas gêmeas e almas gêmeas, como a energia de hoje se tornou um negócio monumental, quando todos correm aí na esperança de evoluir ou ajudar ou servir, mas além da motivação profissional ou do serviço o que está por trás disso, especialmente hoje. Agora que não há mais anomalia primária, agora que o amor, o tempo zero está em toda parte, entrar em coisas assim ou procurar algo como isso é uma heresia. É absolutamente inútil, se não para arruinar a vida. Irmã. Sim, mas não, como dizer, porque nós esperamos um resultado de fusão que arruína a vida. Mas porque a maioria das pessoas que descobrem o mundo espiritual, que descobrem o que chamamos de almas gêmeas, estão aí de cabeça baixa. É claro que quando você está aberto à energia, você sente muitas coisas, e assim que é claro que encontra um homem ou uma mulher, é isso, você é uma alma gêmea. Irmã, sim. Bem, mas é, mais uma vez, uma farsa total. Não há mais alma gêmea e mesmo no nível das chamas gêmeas. A realidade de viver na ilusão é uma coisa, mas o que isso significa em relação ao absoluto? Irmã, enfim, acho que é uma oportunidade para evolução porque a relação com o outro é. Enquanto você considerar que deve evoluir, eu disse e repito de novo, não pode ser livre. Irmã, desculpe, estou limpando. Mas que limpeza, você é perfeita. Irmã, sim, mas... Assim que você considerar hoje, eu não teria lhe dito a mesma coisa há 2 anos atrás, mas assim que você considera hoje de que precisa limpar alguma coisa, que precisa purificar alguma coisa, você se submete às leis deste mundo. Um ser livre não está sujeito a nenhuma lei deste mundo. É uma liberdade interior e exterior, você não depende de nenhuma regra alimentar, nem de nada, a liberdade é total em todos os níveis e a diferença é perceptível no que você vive, é claro. Quando você vê os conflitos de almas gêmeas, mas é algo terrível, terrível. Além disso, estou falando de uma alma gêmea real, não estou falando de falsos reconhecimentos, como as falsas memórias induzidas que encontramos com transgeracional, as constelações familiares e tudo o que são apenas meios para levar as pessoas a delírios. O amor não precisa disso, o amor não precisa ser completado de fora. Essa ainda é a pessoa, essa ainda é o personagem, essa ainda é a ilusão do karma, a ilusão da evolução. Não há evolução. Assim que você vive o amor, você vive e sente a si mesmo, tudo se manifesta em sua vida em relação a essa perfeição de amor. O amor não é um sentimento. Então, se você começar a misturar o amor com o que é chamado de sentimentos de amor, bem, você está acabado. O amor de que falamos é bem conhecido como ágape, cujo significado grego é muito preciso. É o amor de Deus pelos homens. É um ser humano, e entre os sufis é perfeitamente explicado, aquele que ama a Deus na altura em que Deus ama os homens e quando dizemos Deus, não é Yaldabaoth, Yahvé, ou Achon-chefe, aqui falamos da fonte, o Pai, Abba no sentido do que Cristo escreveu e quando foi escrito em aramaico. A partir do momento em que você manifesta este amor em sua vida, você está livre e tudo isso, todo esse energético esotérico, espiritual e tudo que está na moeda no momento cai por si só, é uma ilusão total. Bernard de Montreal falou de um mundo astralizado. Tudo que você evoca na energia, no sentimento, pertence ao astral, não é a verdade. A única verdade é o fogo do coração sagrado, este indescritível estado de amor. Todo o resto está apenas passando, está apenas no nível da pessoa, está apenas às vezes no nível das chamadas leis espirituais, mas que leis espirituais? O amor não precisa de lei. E devemos perceber que todos, quando nós usamos certas palavras, certas frases, nos colocamos imediatamente sob a influência, não da influência da luz, mas do que chamamos inteligência luciferiana, ou seja, ainda jogamos um cenário, uma história, um mito. Nós estamos sujeitos, nos submetemos às leis deste mundo. Vá dizer isso a um Nisargadatta, Bidi ou qualquer outra coisa. Ele lhe responderá em termos muito mais virulentos, mas ele lhe dirá exatamente a mesma coisa. Não há mais alma gêmea do que chama gêmea, nem mais Deus do que diabo. Existe apenas amor, isto é tudo. Não há mais ninguém. Portanto, se quiserem, eu insisto muito nisso. Há 2 anos atrás, teria sido inútil insistir, uma vez que não havia possibilidade de viver em tempo zero.
Há apenas alguns seres neste planeta que viveram-no até agora, mesmo os grandes e autênticos mestres não o viveram. Hoje, ele está aberto a todos, então se você olhar para o equilíbrio entre a alma gêmea energética, bem, você se priva da liberdade e isso é tudo, totalmente. Hoje, não é apenas uma certeza, mas os danos, entre aspas, aparecem cada vez mais aparecem. Todos aqueles que se dedicam a essa energia de uma maneira como algo desenfreada, com conhecimento estruturado ou não, bem, se deparam com distúrbios, eu diria intensos, em suas vidas e só pode amplificar. Aquele que é livre não tem distúrbio de nenhum tipo, nenhuma doença, nenhuma desordem, nenhum problema relacionado à pessoa. E isso é uma experiência vivida que é permanente, que é constante e que não sofre nenhuma exceção. Então, se você se alimenta com pensamento, simplesmente pensando nisso, essa história de uma alma gêmea e chama gêmea, você se distancia naturalmente da verdade. Especialmente lembre-se que as chamas gêmeas é algo extremamente raro, 1 em 1000, 1 em 10.000, 1 em 100.000, não sei, mas é muito, muito raro. Irmã, há quem diga que todos nós as temos em outro plano, e que todos nós temos as nossas chamas gêmeas. Não, somos todos um, estamos todos um no outro, mas não é o mesmo que evocar um sentimento em relação a um homem ou a uma mulher baseado nos chamados dados espirituais. É uma fraude total. Mas ainda eu repito, as verdadeiras almas gêmeas sempre acabam muito, muito mal porque existem conflitos kármicos. Podemos então dizer que os conflitos kármicos permitam evoluir, mas, desde que você pense que precisa evoluir, você não pode ser livre. É tão simples quanto isso. Nem sequer é uma questão energética, elevar-se acima da consciência, acessar visões. É um processo, como eu disse ontem, neuroquímico, é um processo químico que ocorre em sua cabeça. Só acontece a partir do momento, como eu disse ontem, quando você aceita isto mesmo sem viver. Se você colocar as crenças na frente de você, se você colocar o conhecimento na frente de você, qualquer que seja esse conhecimento, mesmo que sejam o que chamamos de linhagens estelares e de origens estelares, sempre foi dito que elas não poderiam ser reveladas a partir do exterior. No entanto, há alguns que fizeram um comércio muito lucrativo, muito lucrativo, não vou citar nomes, mas que se enriqueceram revelando às pessoas a sua origem em linhagens estelares. Não há provas de que isso seja verdade. Sempre foi dito, porque as linhagens só podem ser reveladas por dentro e hoje, 4 anos depois, ou 5 anos, 6 anos, 7 anos depois, essas histórias de chamas gêmeas e linhagens estelares ou de origem estelar, francamente, é uma perda de tempo. Você vai se afastar da verdade. A verdade está apenas no tempo zero, repito, no momento presente, nas boas novas e em nenhum outro lugar. Talvez devêssemos aceitar intelectualmente verificá-lo por si mesmo, enquanto vive a verdade do que eu afirmo sem ele. O que acontecerá? Assim que você colocar as energias em movimento pensando, e eu não estou nem sequer falando de energias ou de qualquer coisa, nem de visões, apenas pelo seu pensamento, o que é que você alimenta? Você alimenta a divisão e a ilusão. É tão simples quanto isso. Ivanov disse que o amor não é absolutamente um sentimento, de que o amor é algo que é tudo menos um sentimento. Na época, durante sua vida, ele havia chamado isso de estado de consciência. Eu diria que o amor é um estado de consciência. O amor HP é o momento em que a consciência já não intervém na sua presença aqui como um personagem humano encarnado. Então é exatamente isso. Se você quer ter sucesso, eu volto, esqueça todas essas noções esotéricas de conhecimento externo, porque o conhecimento externo, seja ele simbólico, energético, ligado a um sistema médico, um sistema psicológico ou um conhecimento de neurociência, não tem interesse hoje em dia para viver a verdade. No entanto, criei sistemas neurocientíficos que medem tudo no indivíduo. Estudei todos os sistemas energéticos que existem. No cuidado ágape, não conto com energia, vibração, visões, saídas da consciência ou expansão da consciência. Não conto com nada, ou seja, com o que o ego chama de nada, ou seja, o tempo zero. O tempo zero contém todo o sonho, todas as dimensões, todas as entidades de qualquer plano e o tempo zero é a resolução. Isso não quer dizer que a energia não funcione, isso significa que, simplesmente, você tem que mudar o mecanismo do pensamento porque o seu pensamento obviamente leva a energia, leva às forças astrais, forças divisórias e impede que você viva a liberdade. Até mesmo meditar hoje é uma perda total de tempo. Meditar é inútil. Eu não sou o primeiro a dizer isso. Nisargadatta disse isso durante toda a sua vida. A meditação leva você a visões, leva você ao bem-estar, leva você a um sentimento de ser livre. Sim, mas nunca você viverá a verdade assim. Nunca, nunca, nunca. Então, até que você pare, como Bidir disse na época, pesquise, hoje mais do que nunca, você não pode ser livre. É tão simples quanto isso.
Enquanto acreditar que pode procurar, nunca se encontrará, porque você é o que você procura. Portanto, é um paradoxo. Você procura fora do que você é, você não consegue se encontrar. Irmã, para chegar ao que você está dizendo aqui, o que é totalmente verdade, o que eu estou vivendo bem, foi preciso muito. Não, hoje não. Irmã, sim. 30 anos atrás havia um pré-requisito, era a ascensão vibratória, a expansão da consciência, a ativação de chakras, as portas, as estrelas. Hoje acabou totalmente. Irmã, sim, para algumas pessoas, sim, mas nos anos anteriores que antecederam isso, eu confiei nas experiências de... Sim, mas não podias fazer nada. Irmã, não, mas agora eu entendo. Aqui eu entendi que tudo isso, de fato, está fora de mim e que era uma projeção, que era... Isso é tudo o que é. Irmã, isso mesmo, mas eu tive que passar por isso para chegar aqui. Sim, todos nós passamos por isso, todos nós passamos por aos três dimensões, pelas energias, pelas vibrações, pelas expansões de consciência, mas, eu repito o que eu disse hoje, esqueça tudo isso, é um fardo. Irmã, sim, 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 sim. É um peso morto. Você só precisa ser autêntico, ser espontâneo, o que eu disse para os quebequenses, porque eles são espontâneos, eles não pensam, eles estão realmente nesta abertura, isto é espontaneidade, isto é ser você mesmo naturalmente, sem a necessidade de uma postura, sem precisar de qualquer referência, especialmente de um sistema energético, espiritual ou vibratório que é real, é claro. Nós vivemos expansões de consciência, nós vivemos passeios em consciência nua, caminhamos em dimensões, em naves, mas é inútil comparado com o que está aqui agora, ou seja, o tempo zero. Eu disse isso ontem e eu repito. Há irmãos e irmãs que hoje se abrem sem ter pedido nada a ninguém e se abrem muito mais facilmente hoje do que aqueles que estão em processo espiritual ou de busca. Eu nem sequer falo de religiosos. Então aqui não vale a pena nem a energia. O que não me impede de usar quando necessário, energia, vibração, mas sempre que possível, é tempo zero que age. E quanto mais o tempo zero é que age na minha vida, na vida ou no cuidado ou em qualquer coisa, ou nas relações de qualquer tipo, mais eficazes são as coisas. O que lhe disse no preâmbulo, o que agora eu repito em cada reunião, o propósito das reuniões, mesmo que haja baleias, mesmo que haja caminhadas, mesmo que haja tudo o que possamos imaginar, como uma celebração em 3 dias, em 4 dias, você é livre, realmente livre, mas não pode manter, e você verá por si mesmo. A partir do momento em que estiver livre, não poderá mais manter esses sistemas arcaicos de espiritualidade. Todas as espiritualidades, sem exceção, uma vez que tenha vivido a verdade, é uma fraude total e a consciência, eu repito, é uma doença, é realmente uma doença. Quero dizer, eu falo de todos esses aspectos. Inconsciente, subconsciente, consciente, consciente, supraconsciente. Naturalmente, esses foram passos que tivemos que abrir, percorrer durante 30 anos antes mesmo de AD. Começou em 84, mas acabou mesmo, e é isso que estou dizendo a todos os que ainda não viveram, que estão na fase efetiva de abertura de consciência, de abertura dos sentimentos, as percepções, que não se deve apegar a esses sentimentos, um sentimento passa, o amor agape nunca passa. Isto é o que você é o estado natural, e este estado natural não pode ser conjugado, casado com todas as noções esotéricas, com todo o conhecimento externo de simbolismos. Sim, claro, aqui temos muito de nós que estudamos milhares de coisas, mas hoje não, isso vai afastar você da verdade, vai lhe tirar da paz, isso vai afastar você do amor e vai deixar você cada vez mais frustrado, ou seja, quanto mais você absorver conhecimento, mais você vai sentir as coisas, mais você vai ficar frustrado, porque você nunca estará em paz, nunca. Só o agape coloca você em paz, mas esta paz é indelével, não é oscilante, nunca pode desaparecer, nunca. Eu vivi o que é chamado de liberação pela onda da vida, o que foi chamado de liberado vivo em março de 2012, mas ainda não era ágape. E claro, vivi o absoluto, eu vivi todas as dimensões, eu vaguei por todos os lugares, mas o estado chamado estado natural, hoje, nada tem a ver com o que se chamava de a liberação pela onda da vida, na época, pela elevação das energias através dos pés, e que acendeu a Kundalini, uma vez que o Espírito Santo havia descido. As pessoas que hoje estão em paz, entre todos aqueles que vivem a verdade, agora espontaneamente, não precisam se preocupar com todas essas coisas. Elas pertencem aos arcaísmos, pertencem a um mundo fechado, pertencem à ilusão luciférica. Não há espaço para uma solução ali. Eu repito, até mesmo os santos não eram livres, mesmo os maiores santos. Os únicos que viveram a liberdade, eu repito, não foram muitos. Havia Nisargadatta, havia Enoque, havia Elias e isso é tudo.
Nenhum dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, nenhum dos apóstolos que haviam recebido o Espírito Santo. Eles falaram de línguas. Quando Cristo partiu, houve a ascensão e depois de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas mesmo esses seres não eram livres. Mesmo o Padre Pio, que passou sua vida fazendo milagres, que era um ser de tudo que era autêntico, ainda estava preso na visão de um Salvador externo. Era necessário estar em conformidade com uma conduta moral. Na verdade, você não precisa de moralidade, não precisa cumprir nenhuma regra. Você está em uma espontaneidade permanente, em uma leveza permanente, em uma alegria irreprimível, em um amor, como eu expressei, que é o mesmo diante de qualquer um e não é algo que se busca. É de fato um estado natural. É nosso estado natural. É por isso que insisto nestas palavras, não são apenas palavras ou conceitos. Elas refletem o mais próximo possível à experiência vivida. E você sente isto, quando você vê, você não pode deixar de sentir isto. Você sabe disto todos os dias, porque você vive a cada minuto, a cada respiração, não importa o que aconteça com você. Isto nunca pode desaparecer. Nunca pode oscilar e nunca pode diminuir. E mais uma vez, se estivesse sozinho, eu dizia a mim mesmo, ou estou louco, ou estou fora de controle. Poderíamos pensar para aqueles que não vivem, mas como eu não estou sozinho em viver isto, mais e mais, eu tenho que admitir de que é a única verdade. E a única liberdade é esta. Hoje, é estar livre de todos esses conceitos, todas essas crenças, todas essas energias, todas essas vibrações. É a única maneira de ser livre. A sensação, eu repito, mesmo que seja a mais justa e perfeita que existe, é apenas uma franja de interferência entre o que se chama de exterior e o interior. Isso é tudo. Este é o lugar onde a interferência ocorre. Você se sente no limite do chamado etérico. Sente a interação de seu campo vital com o campo vital de qualquer coisa e traduz em visões, entendimentos, diagnósticos. Sim, funciona, mas isso não é liberdade. É como se, como disse Bidil, a expressão que ele usa frequentemente, se você pensasse que ao estudar a prisão onde você está, você vai sair da prisão. Chegamos como o pássaro que nasceu em cativeiro. Você abre a gaiola. Ele não sai da gaiola porque fica aterrorizado. É a alegoria da caverna de Platão, é a mesma coisa. Mas, se você acha que tem que confiar em um conhecimento externo, em um sentimento, em uma vibração, em um estado de supraconsciência para viver a verdade, você pode esperar pela eternidade. É impossível. Na verdade, foi assim que todos os mestres ascensos, Kutumi, El Moria, todos os seguidores de Saint-Germain de 95% dos canais que são, como disse Bernard de Montreal, completamente astralizados, foram capturados. Eles não falam sobre a verdade, eles falam do que é chamado em sumeiro de o pequeno céu. Nós distinguimos entre o pequeno céu e o grande céu, o pequeno anjo e o grande anjo. O pequeno céu é tudo o que está abaixo do mundo causal e o grande céu é o que é chamado de estado atímico ou búdico e o que é chamado em hebraico de Ain, exceto Aur porque está além da luz. Mas esta é a única liberdade. Todo o resto é apenas condicionamento e hoje, mesmo que nos tenha ajudado a subir as escadas, porque nós pensávamos que tínhamos de subir degraus, porque era impossível fazer o contrário, hoje é uma heresia, é acessível a todos. Há pessoas e já foi descrito, há pessoas que descobrem a verdade olhando para uma flor. Olham para uma flor, e são absorvidos pela flor, tornam-se a flor e vivem a liberdade. Não precisavam de energia, chakras, de saber quais as portas ativar, quais estrelas foram ativadas ou o que sentiram. Esta é a verdadeira contemplação, como Krishnamurti também disse em sua vida. Ele entendeu, já que ele era a figura histórica de Jesus, ele entendeu perfeitamente que logo que havia um movimento, uma escola, um grupo, uma federação de pessoas através da espiritualidade, era um esquema porque o colocava sob a influência de uma egrégora e que nós com a D, estávamos preparados, especialmente nos últimos anos, para esta noção de autonomia e liberdade, de ociosidade, como disse Osho, que é fundamental, fundamental. Claro que depois, isso não o impede de conhecer as energias, os meridianos, de usá-las, mas neste momento, o seu ponto de vista já não é colorido, o seu pensamento já não é colorido pelo seu conhecimento. É simplesmente técnicas disponíveis que você aprendeu, sejam elas quais forem, mas antes disto, isso não é verdade. Todos os terapeutas energéticos pararam no ano passado por causa disso. Eu conheço muitos que pararam exatamente por causa disso. Porque eles sabiam que, mantendo seu modo de operação, o seu quadro de referência, mesmo o mais sutil energético, eles não eram livres e acima de tudo eles não permitiram que o outro fosse livre. É importante entender, como eu disse ontem e repito, que qualquer relação entre dois seres é uma relação de predação. Não pode existir de outra forma.
Você tem o professor, conhecedor e aquele que está sendo ensinado. Em um casal você tem o dominante e o dominado e que você não pode escapar disso, faz parte deste mundo. É assim e tudo é assim. Mais uma pergunta. Irmão, no estado ágape, portanto, se alguém está estabelecido no estado ágape, o que se torna e como se torna a necessidade da sexualidade física? A necessidade de... Irmão, a necessidade da sexualidade física desaparece, evolui. Ele se torna totalmente livre, isto é, não há mais impulso sexual. Há uma relação que se decide pelo que se é na verdade, mas não se pode mais ter atração, não se pode mais ter desejo no sentido de em que as pessoas comuns compreendem. Isto não impede de forma alguma a sexualidade, mas é uma sexualidade que se decide, diria eu, com toda a lucidez e que já não depende mais dos chakras inferiores. A relação sexual, em outras palavras, torna-se totalmente tântrica. Você faz sexo, e não sente nada nos genitais, e isto só explode o coração, isso é tudo. Mas a própria noção de desejo não significa mais nada, você está totalmente livre até mesmo disso. Você é livre para comer, eu posso comer como fiz em Marrocos, 7 cuscuz na semana, ou não comer nada por uma semana, não muda nada na minha condição, não muda nada na minha forma, muda um pouco de peso ou quilos, mas isso é tudo, mas depois reaparece novamente muito rapidamente, você vê. Mas você é mesmo livre. Quando falo de liberdade, é total. Você é livre em relação aos ciclos de sono, você é livre em relação aos ciclos alimentares, você é livre em relação aos ciclos sexuais, você é livre em relação às obrigações morais, sociais, familiares e emocionais. A liberdade não tem nenhum compromisso, nenhum. Assim, a sexualidade, sim, pode existir, mas é ampliada porque não está ligada a um impulso e, portanto, nunca coloca os chakras inferiores em movimento. Isso sempre acontece ao nível do coração, realmente e concretamente. Você sente isto aí, mas eu diria que os genitais são apenas uma tomada de energia, só isso. Você coloca o plug e depois tudo acontece sozinho, de forma concreta e real. Mas isso também está muito longe das técnicas do tantrismo da Caxemira ou de outros lugares. É uma sexualidade que já não está sujeita a uma necessidade fisiológica, já não está sujeita a impulsos de nenhum tipo, mas é um ato livremente consentido que se expressa efetivamente sem desejo. Isso pode parecer estranho de se dizer. Funciona porque você decidiu que ia funcionar, então é profundamente diferente da sexualidade habitual masculina ou feminina. Já não é um problema, como comida, como dormir. Você dorme 10 horas ou 3 horas, e esta liberdade, você só pode ver em todas as áreas da vida, você vê. Na verdade, existem regras. Por exemplo, há anos que falo muito de dietética. Você vai me fazer lembrar de desenvolver as regras, algumas regras essenciais, bem. Porque as pessoas não vão voltar para os satsans que fiz nos cogumelos há vários anos, porque podem ser reduzidas a algumas frases muito simples, se quiserem ter um corpo que funcione de acordo, não com a fisiologia, mas com a luz. É isso, é muito mais importante. Como eu disse, o DNA se modifica pela inteligência da luz, as doenças hereditárias desaparecem, você só pode notar as mudanças na sua maneira de funcionar. Olhe para o Raul Mikhail Ivanov que até o mês anterior à sua morte trotou como um coelho para ir e adorar o sol pela manhã e ninguém podia segui-lo tanto que ele correu tão rápido, e ele era um homem velho, essa é a verdade. Há um envelhecimento, mas este envelhecimento já não conduz ao desgaste das funções fisiológicas habituais, isto é evidente para todos os que são liberados, é uma afirmação que se faz sistematicamente. Agora não vá se privar disto ou daquilo porque não vai chegar a lugar nenhum. Antes sim, nós costumávamos dizer durante o casamento celestial, durante vários meses, que comemos líquido para promover a ascensão vibratória, para ir tocar essa supramente e fazer este Espírito Santo descer ao corpo para ativar o corpo da eternidade através das portas e das estrelas, os novos corpos. Mas tudo isso hoje não significa mais nada. É claro que está presente, é claro que quando você vive o fogo do Sagrado Coração, você vê e sente seu tetraxis hexaedro, você sente os 24 raios, mas sua consciência não mais exerce sobre ele. A consciência, aqui eu falo da consciência que faz mais distinção de como fizemos em 2012 entre a consciência desperta, a consciência do sono, a consciência turíria, finalmente todas as consciências que foram descritas tanto pelo BD como pelos outros. Hoje, quando uso o termo consciência, incluo tanto o inconsciente, o subconsciente, o consciente normal e o supraconsciente, porque tudo que diz respeito à consciência em todos esses diferentes aspectos é uma doença, a doença do sonho, e aquele que está desperto já não pode imaginar o que foi dito ontem para pedir a alguns que vivem para imaginar entrar numa dimensão ou origem estelar ou em qualquer mundo.
Nós só queremos permanecer naquilo que somos, isto é, nesta beatitude total, quando já não há mais forma, quando já não há mais sonho, quando já não há mais leis, onde há apenas este amor. Você sabe que aos 33 anos de idade vivi o que é chamado a paixão de Cristo. Todas as sextas-feiras eu subia até os 42 graus e revivia o caminho do Gólgota. Eu mesmo tive os olhos sagrados saindo das minhas mãos, tal como os grandes santos. Isso me fazia rir. Tudo isto que experimentei aos 33 anos de idade. O que aconteceu depois disso? Fiz como todos os grandes santos, que comprei a mim mesmo um rosário e fiz 3 horas de rosário por dia e, claro, no terceiro 10 fui atacado e fiquei feliz porque disse a mim mesmo que pelo menos prova que é a verdade desde que Bernadette em Lourdes, em Fátima, quando ali rezou o terceiro 10 do rosário, foram atacados. Mas foi uma inépcia total e ainda assim era um caminho que só poderíamos tomar emprestado na época. Mas hoje eu estou dizendo a vocês para esquecer tudo isso, e esquecer completamente. Quanto mais você quiser viver a verdade, você quiser ser verdadeiro, ser espontâneo, ser humilde, ou seja, amar tudo sem distinção, ser simples, humano, eu chamei e parei com todos os conceitos de Deus do hinduísmo, religião, mestre, guru não existe. Eu fugi como a praga daqueles que iriam dizer que sou mestre ou guru. Não há mais mestre do que, não sei o que, mas o que é loucura. Irmão, exatamente sobre isso, eu tenho uma pequena pergunta sobre o trabalho de Osho e o que tenho a dizer e que ele ainda encorajava as pessoas a se libertarem ou também as tornava dependentes. Osho nunca abriu ninguém. Ele criou um belo culto. Quando você assiste ao documentário sobre o que ele fez em sua vida e com vovô é o mesmo, a Irmandade Branca Universal para mim é um culto no sentido literal da palavra. Essas são pessoas que dependem de um ensino, são pessoas que dependem de suas próprias emoções, especialmente do Bonfim, e ainda hoje. E é por isso que os mais velhos anciãos Melquisedeques eram eles que tinham ainda que reparar o que eles fizeram, mas Osho não foi culpa dele. Ele tinha dado as chaves do que ele era para a mulher que o acompanhou, mas foi quando. E você vê no documentário sobre a vida de Osho, foi um verdadeiro culto que ele tinha feito, não melhor do que o culto da lua ou do que qualquer outro culto. Irmão. Mas ele falava muito de libertação, de não seguir as religiões. Sim, mas há uma coisa que falar é uma coisa e outra coisa é viver e já é sua responsabilidade, mas também é sua responsabilidade se uma coisa de alguém ao seu redor que se comporta como discípulo ou como estudante, cabe a você quebrar isso. É muito bonito falar como Osho sobre autonomia, liberdade e preguiça como ele falou. Quando você vê o que foi feito enquanto estava vivo, ainda há um longo caminho a percorrer. E o vovô, por mais brilhante que tenha sido, por mais maravilhoso que tenha sido, certamente um dos melhores pedagogos da Terra, realmente, olha no que foi dar a fraternidade a que chamamos de FBU, ainda está envolvido nos ensinamentos de Abraham na época da Cabala com tudo o que não é livre, aí nunca viveram, finalmente todos nós vamos viver isso, mas para tudo isso você deve estar lúcido, a liberdade é vivida apenas sozinho, não há nenhum ensinamento que sustente, nenhum mestre que sustente, nenhuma religião, nenhuma energia que sustente nenhuma vibração. Mas para isso, novamente ontem eu falei de aceitação do que eu tinha chamado nas primeiras vezes o sacrifício. Sim, é necessário você sacrificar todos os seus nobres objetivos de evolução ou compreensão, porque enquanto você estiver no entendimento, você não pode ser livre. O entendimento de que estou falando agora não é uma compreensão intelectual, é a experiência aqui na Terra. Não estou falando das outras dimensões ou do que fiz no ano passado nos espelhos de Valen ou dos roteiros que foram escritos muito antes da criação, mas simplesmente permanecer em sua humanidade. Isto é, você tem mais chances de viver a verdade que cairá sobre você. Você descobre o que realmente você é, adotando o caminho da infância de Teresa, ou seja, humildade, simplicidade, serviço, doação, autossacrifício. Enquanto não estiver registrado, é o primeiro passo. Nós passamos com o AD de cabeça para baixo porque tínhamos que tocar a supraconsciência e assim expandimos a consciência com os fenômenos vibracionais que correspondem à consciência. Nós ativamos certas funções, para nós e coletivamente, mas depois não tivemos que parar ali com todos os mestres ascendidos. Todos os ensinamentos desses pseudo-mestres ascendidos e são apenas fantoches. O ensinamento de Alice Bailey que eu conheço de cor. Na época eu era muito jovem. Eu canalizei todos esses fantoches, é astral. Eles pararam no nível da alma, eles nunca viveram o espírito e muito menos a verdade. Aquele que vive a verdade não pode prendê-lo, ele não pode ensiná-lo, ele não pode ser seu mestre, ele não pode ser um modelo. Apenas pode ser que um humano como você que nunca usou roupas laranja, ou roupas exóticas, isso é maquiagem total. A camisa da gata saia lá fora na rua e se vestia normalmente. Irmã,
sacrifício de si mesmo, você diz sacrifício de si mesmo, humildade, autossacrifício. Humildade, simplicidade. Irmã, simplicidade. O caminho da infância, o caminho do pequeno caminho de Teresa de Lisieux, é o sacrifício, ou seja, aceitar não compreender sabendo que tudo o que acontece está certo sem qualquer exceção e não pode ser de outra maneira. Assim é a inteligência da luz e especialmente se algo acontece como você diz, não está certo, é injusto, porque eu tenho isso e prova que você não entendeu e especialmente não viveu o que era para viver. Mas, mais uma vez, essas são palavras, mas o que você não pode se enganar é o que você vive quando está livre. Você vê que tudo é diferente. Você vê que seu coração irradia constantemente que você não precisa construir histórias, cenários que a vida traz para você. Antes costumávamos dizer na França, quando conversamos com os dragões, os elfos, as fadas, ondinas, é maravilhoso. Hoje já não precisamos mais disso. Quando voltamos das Canárias tínhamos águias, 7 águias que vieram pousar no jardim, havia 7 abutres que vieram nos mostrar como batíamos as asas. Você vê, esses fenômenos acontecem na sua vida, constantemente, sem parar todos os dias, e todos os dias que você vive há apenas sincronicidades, só há eventos que colocam você e confirmam que é a verdade. Irmão, mas é a luz que também dirige. Sim, é a luz que dirige. Irmão, nos conduz como marionetes, conduzidos pela luz. Você é apenas uma marionete. Irmão, sim, mas não estou livre se eu for uma marionete. Irmão, eu não sou livre se sou uma marionete se é a luz que puxa os fios. Mas você é apenas uma marionete. Irmão, assim que eu errar ou der errado então, vai ser muito ruim. Irmão, para ser feliz, você tem de permanecer com uma marionete. A palavra feliz se você quiser, não significa nada, você não pode ser feliz, você pode ser livre ou não é livre. Se você é livre você percebe que você está na alegria e é uma alegria sem objeto, sem razão, sem sujeito que está aí todo o tempo, noite e dia, você acorda à noite você para urinar, fazer xixi, sempre na alegria, o que você quer que eu lhe diga, é assim. Agora o que está ocorrendo há um tempo suficiente, eu não estou nem falando de liberação, ser liberado vivo com tudo o que dissemos entre 2012 e 2018, mas agora desde 2018 é tão óbvio, é tão leve, é tão bonito, é tão cheio de graça, cheio de leveza, cheio de alegria, cheio de o que quer que aconteça. Irmão, de fato, é muito agradável se deixar conduzir, mas... Exatamente. Irmão, o que lhe conduz é a inteligência da luz, mas a inteligência da luz é o que você é. O boneco é o corpo, a mente que fica excitada, e são as emoções que estão aí, é o boneco, mas os bonecos são controlados pelo fio como você diz, os fios são a inteligência da luz e o que segura os fios é o que você é antes da criação, antes do sonho é só você, como disse Bidin, como eu disse ontem e repito, a única diferença entre você e eu é o que eu disse ao público, é que eu sei que eu sou Deus, e você ainda não sabe e eu digo a mesma coisa, quando eu digo que eu sou água, é a verdade e vocês não são mais nem menos. Não mais nem menos do que igual, e não podia ser de outra maneira. Isso quer dizer que o Abba tinha de estar presente em todos nesta dimensão, como em todas as dimensões, e em todos os povos da natureza. Irmão, mas nós saímos de uma grande chama, nós viemos de uma grande chama, somos pequenas chamas que saíram de uma grande chama, mas agora é o que fazemos no que estamos fazendo. Exatamente isso é o que eu chamei de rebobinar do filme no ano passado, ou seja, rebobinamos o fio, ou seja, nós voltamos ao nosso próprio cenário, voltamos aos nossos próprios cenários sem ter que vivê-los já que tudo foi vivido, mas na verdade os marcadores, emoções, coisas que passam, atravessam, mas você nem sequer leva em conta, ou seja, você está tão cheio desta alegria e amor que sai para se divertir e desfrutar do que a vida lhe dá e lhe oferece, você não tem nenhum desejo em espiritual, nem energético nem vibratório, é impossível e esta mudança se você quiser, bem eu acredito que observo muito bem as coisas em geral em uma visão panorâmica bastante precisa pela profissão que exerci, pelos sistemas da neurociência que eu criei para ver a realidade disso, mas não só em mim mas também naqueles que vivem, todos sem exceção e todos têm o mesmo discurso, todos sem exceção, e não pode haver nenhum outro. Irmão, digamos que as chamas pequenas desapareceram e a grande massa encolheu. Sim. Irmão, agora isto está desenrolando, está desdobrando na outra direção e assim está ficando mais forte à medida que avançamos. À medida que todas as dimensões se aproximavam da Terra. Irmão, está sendo inflamado novamente do que? Sim, mas depois da chama ao que, nunca houve uma chama, antes da primeira chama.
A primeira chama, como você diz, é o primeiro sonho, a primeira partícula, mas antes dessa partícula havia o que? Nada, apenas beatitude e amor, não precisávamos de mundo, é isso que você é. Mas como Bidi disse que há 3 estágios. Primeiro passo, eu disse anteriormente que estávamos de cabeça para baixo, nós expandimos a consciência, mas Bidi disse que ele em sua vida, quando ele estava encarnado, o primeiro passo é você não ser nada, o segundo passo você ser tudo e o terceiro passo não existe. É a verdade enquanto você estiver sujeito a desejos, aqui eu não falo de sexualidade, enquanto você estiver sujeito a um sentimento de inadequação, impotência ou incompletude, você não pode ser livre neste momento. Você entra em uma busca de uma necessidade de aperfeiçoamento, uma necessidade de bem-estar que é lógica, mas que não é a verdade. Esta verdade de que falo e que estamos vivendo cada vez mais descaradamente, não sofre nenhuma discussão. Porque não é discutível, você apenas pode se reconhecer a si mesmo, eu sempre disse isso, quando você vive este amor, quando ele toca você, você sabe, porque você se reconhece imediatamente. Então, antes disso, realmente se passou pela onda da vida, passou pela fusão das 3 coroas, passou pelo chakra da fusão do canal de Maria, o chakra do coração, a nova Eucaristia e agora passa apenas pelo pequeno ponto que está no coração do coração e o pequeno chakra do coração que nós chamamos de o verdadeiro chakra do coração que nunca esteve ativo em ninguém, nunca, nunca. Era o pseudo aberto quando as pessoas tinham realmente pacificado um pouco seu ego, expressava o eu aqui, mas o centro dominante aqui se é a cabeça, não é o coração. Hoje é o coração e você pode sentir isto, quando eu disse que eu sinto, quando eu não falo sobre aqui ou ali, eu falo sobre isto, eu não posso evitar, você vê. Eu nunca preparo o que vou dizer, nunca sei o que vou dizer, mas não preciso saber o que vou dizer porque se fala por si. Claro que é diferente quando vamos para áreas do conhecimento neurocientífico aprendido por exemplo sobre os cogumelos, mas é outra área que não tem nada a ver com isto, mas no nível da verdade, a verdade, você não pode descobrir em qualquer lugar, mas sim no coração do coração, ou seja, em si mesmo, e nenhum conhecimento externo pode levá-lo aí hoje são caminhos distorcidos, são maneiras que o afasta você da verdade de um modo formal, sem exceção, quer seja religiões, mestres, professores, você pode colocar tudo no mesmo pacote. A liberdade é a autonomia, é o caminho da infância, é a humildade, é a simplicidade, é franqueza, é a espontaneidade. Quanto mais você se aproximar destas palavras, destes conceitos, mais é provável de você vivê-lo e quanto mais você viver, a primeira vez que a vive, há irmãos e irmãs que viveram este despertar de uma só vez e que depois tiveram oscilações, o retorno da personalidade, o retorno dos hábitos e sem sequer falar da personalidade, mas porque tudo isso deve ser visto, é só quando se vê que os hábitos não desaparecem, é analisando que você percebe em um determinado momento que você é o observador de seu próprio personagem, isso é o que nós chamamos de testemunhas, como o Bidi na época, mas depois de um momento, o que é, se você não é a testemunha do observador o que é você? Porque no final você não é nem a testemunha nem o observador, diz respeito à supraconsciência, ou seja, ao eu, mas você não é o eu. Nisargadatta no final de sua vida expressou bem que mesmo eu sou, o eu, deve ser banido, todos os mestres foram tomadas isso, todos os ensinamentos de Alice Bailey, todos os movimentos que foram criados, seja Auroville por Sri Aurobindo, seja as escolas de Ma, não que Mananda fez, mas Ema e tudo isso leva você à ilusão. Não há liberdade aí, mas para ser livre é preciso já aceitar a liberdade do outro, e aceitar a liberdade do outro é tomá-la como ela é, sem julgamento, sem parcialidade. Isso não impede que você veja claramente, não impede você ver claramente alguns irmãos e irmãs, mas você os ama, como eu lhe digo, o que mais você pode fazer? Nada. Não é uma conduta moral, é uma evidência que está aí e que você não pode fazer nada, você não pode se opor. E neste momento, é claro, o seu sentimento não é energético, mas seu sentimento de liberdade se torna um gozo permanente e permanente. Irmã, você não se levanta de manhã, às vezes nós nos levantamos de manhã, às vezes não nos sentimos bem, às vezes nos sentimos bem, então na verdade você se sente bem o tempo todo quando se levanta de manhã. Sim, o bem e o mal é um conceito que pertence a este mundo. Irmã. Portanto, não faço distinção entre o bem e o mal, uma vez que todos desempenham um papel, seja as mais prestigiadas das mães geneticistas ou mais podres dos arcontes, eles só têm desempenhado seu papel, especialmente aqueles como os outros não têm liberdade.
Eu estou falando sobre as grandes mães geneticistas e estou falando sobre os arcontes. Os dois nunca tiveram a menor liberdade dentro do sonho. Eles acompanharam o sonho que era obrigatório, fazia parte da sua criação, do princípio ao fim, também é obrigatório. E é por isso que se você quiser a única solução está em tudo que nos foi ensinado há algum tempo. O pequeno caminho, o caminho da infância, a humildade. Eu não vou repetir todas essas palavras que eu já disse antes, mas é o que foi o mais favorável para fazer você viver o que está além de ser, ou não ser. O não ser para o ego e para o eu é uma heresia. Eles o chamam de nada, mas não sabem que o nada é a fonte de tudo e o todo está no nada, onde não há mundo, não há forma, não há dimensão, não há presença, não há entidade, não há consciência, e que você é verdadeiro. A chance que temos hoje é que não são 3 seres no planeta, hoje são milhões que viveram, e será o caso de todos sem qualquer exceção. Irmã, é um pouco como um animal, estamos um pouco em um estado, neste caso meio que isso, não é? Temos uma coisinha. Você não pode representá-lo para você, o problema é que assim que você tenta fazer uma representação, por exemplo, a história das pequenas chamas que se juntam à grande chama, é o que eu disse nas Maurícias, depois da chama ou antes que a chama se perca um passo. Ali, irmã, quando eu digo um pouco porque um gato está sempre bem, não há nenhuma questão de tempo ou espaço, eu não sei como um pouco, enfim. Não há tempo ou espaço. Quando você vive a liberdade, você está naturalmente sujeito neste corpo nos dias que passam. Sim, o tempo passa, mas naquilo que você está fundamentalmente além do ser. Não há tempo, não há espaço, não há dimensão. As dimensões fazem parte do sonho da criação e a dimensão mais baixa que é nossa, é na verdade a dimensão mais alta já que tudo começa aqui. Além disso, você sabe muito bem que existem pessoas hoje que estão olhando de maneira bastante particular para os dados, quando de fato Alcione que vemos no céu e que chamamos de fonte, as Pleiades não é nada mais do que o centro da Terra. A imagem projetada, aliás nós sabemos que as estrelas que vemos, as constelações e tudo isso, é um cenário de teatro, não existe. Além disso, no cosmos sumério que se chama Cosmos, que significa pele de cobra, o Vaticano também significa cobra, e Yahvé que significa Yaldabaoth, ou seja, os chefes arcontes, aí é o mesmo. Todos esses são Demurges, os que reclamam como dizem os ensinamentos dos manuscritos de Nagão Hammadi. Eu prefiro dizer os manuscritos de Nagão Hammadi do que os essênios, porque os essênios nunca existiram, ao contrário do que pode reivindicar alguns chamados guias espirituais. Mas nos manuscritos de Nagão Hammadi, se diz que a criação é obra de um Demurge louco. Sim, absolutamente. E a loucura não é só Yaldabaoth, somos todos nós, porque todos nós fomos Yaldabaoth, somos todos Maria e todos Jesus, todos nós somos os assassinos, somos os santos e você não tem saída. Enquanto você fizer alguma diferença, qualquer distinção, então você coloca uma distância. E assim que a distância, há espaço e há separação. É por isso que no coração do coração, no tempo zero, na última presença, a presença infinita, como tem sido chamada de Chatinilaya ou Satchitananda, finalmente podemos tomar palavras em todas as tradições que você vive a verdade, não acima de tudo, o resto é feito apenas para seduzi-lo, apenas para trazê-lo para a experiência da consciência e fazer você acreditar que você deve evoluir, e quando você é livre a evolução não significa nada. Você é perfeito desde toda a eternidade e eu não lhe peço que acredite em mim, eu lhe peço que o aceite e verifique por si mesmo se ele existe ou não, não é o mesmo. Como eu digo o tempo todo, ninguém pode me seguir, é impossível, ninguém pode seguir ninguém, desde que você acredite que você segue alguém, um guru, um mestre, uma religião, bem, você não pode ser livre, é impossível. Sim. Irmã. Sim, foi exatamente o que Gautama, o Buda disse, foi o que ele ensinou que ninguém poderia segui-lo, que tínhamos que viver, experimentar. Claro. Irmã. Isto é, não havia nada, nem o eu nem a alma, e funcionou. O que fizeram com ele, os homens de Buda, criaram o budismo. Irmã, não estou falando de budismo, estou falando de e Buda. Irmã, de Buda e. Sim. Irmã. E alguém que vive como o Buda pode se libertar? De quem você está falando, do Buda original ou? Irmã, eu estou a falar de qualquer Buda, mas especialmente de Gautama Buda. Gautama Buda, sim. Irmã, Gautama Buda, o que fez isso novamente, alguém como ele que não o segue, não tem religião, não é budista, mas simplesmente segue seu ensinamento original. Tenho a sensação de que se encaixa com isso. Claro, claro. Irmã, então há pessoas que certamente podem ter sido liberadas dessa maneira. Além dos 3 que eu lhe falei, os outros não eram realmente livres. Irmã, então o Buda não foi liberado. Mesmo Cristo não era livre, eu e meu pai somos um só.
Irmã, e Gautama Buda? Não mais do que isso. Irmã, está bem. Não mais, não mais. Mesmo os fundadores da Advaita Vedanta, a não-dualidade está na não-dualidade da Kashmira. O Advaita Vedanta não era livre, é falso. O único que é realmente expressado com perfeição, em qualquer caso antes de morrer é Nisargadatta. Depois houve muitas pessoas, Christiane Singer, Jeff Foster, Dr. Benny Alexander. Há muitos nomes de pessoas que realmente viveram o absoluto e que realmente vivem. Há outros que são grandes falsificadores, grandes mitomaníacos, que você vê quando há uma frase escrita e você vê imediatamente se é a verdade ou não. Porque aquele que se coloca no absoluto e aquele que não é, referir-se-á constantemente à dualidade. Ele vai falar com você sobre a espiritualidade. Aquele que é falso, aquele que é verdadeiro, já não pode falar com você sobre a espiritualidade. Não é possível, é impossível. Irmã, o que você chama de autossacrifício? O que eu chamo? Irmã, autossacrifício. Sim. Irmã, quando você disse antes, humildade, simplicidade, o caminho da infância, fiquei sem entender. Sim, eu estou aqui, mas... Sim, claro que consiste em entender e viver que você não é nada. Que seu personagem é apenas um sonho, que seu corpo é apenas um sonho, até mesmo um pesadelo. Você não é nenhuma dessas coisas. Até você aceitar isso, você não pode ser livre. Irmã, é isso que é o autossacrifício. Sim, claro, e é um processo neuroquímico que eu disse ontem. É o momento em que a dopamina, que é o hormônio da busca espiritual, dá lugar à oxitocina, neste momento em que você está imersa em um verdadeiro banho de amor, um pouco como uma mulher que está amamentando e que sente essa sensação enquanto amamenta. A beatitude é quase semelhante, exceto que não há amamentação aí, ela é permanente. Irmã, pode ser comparado a esquecer-se de si mesma. Neste, irmã, o sacrifício do eu. Irmã, esquecer-se de si mesma. Sim, claro. É desaparecer para si mesmo. Já quando há uma busca espiritual, você nunca desaparece para si mesmo, porque ao procurar, você medita, você se alinha, você faz meditações, você aprende sistemas, você pratica ritos, você pratica exercícios, você nunca será livre, nunca. Mais uma vez, isto não o impede de usar o yoga ou uma agulha de acupuntura, mas o mecanismo de partida fundamental é este: desde que não se sacrifique não se pode ser liberado. Nós sempre dissemos, não é a pessoa que se libera, é você quem é liberado da pessoa. Não é a mesma coisa. Desde que tenha o ponto de vista de uma pessoa e tenha pensado em ser liberado, você nunca será, nunca. Você pode viver estados místicos, você pode viver visões, você pode viver energias, vibrações, mas isso permanecerá confinado no que é chamado de o pequeno céu, isto é, no que foi incluído no cinturão de Van Allen. O grande céu está além do causal, está além da forma e está além das dimensões. Mais uma vez, o resultado é concreto, isto é, será traduzido para nesta vida aqui na Terra, neste corpo, nesta forma, e enquanto você não tiver retornado a esta humildade, a esta simplicidade que se impõe automaticamente, não é algo que você busque ou cultive, é algo que faz naturalmente parte do processo que chamamos liberação, que consiste simplesmente em entender e aceitar que sempre fomos livres para viver. É tão simples quanto isso. Todos os pensamentos que você coloca na sua frente e todas as historias que você coloca na sua frente, todas as energias e vibrações que você colocar na sua frente, hoje é um obstáculo para este estado de liberdade. Não há outra alternativa. Você não pode escapar se você aceitar ou não, não importa. Você só pode ser assim e nem sequer é um discurso espiritual, porque eu poderia falar de neurociência por horas, o que está perfeitamente provado, perfeitamente demonstrado e perfeitamente aceito. Há alterações que ocorrem no nível neuroanatômico e não neuroquímico, quando exames RMS são realizados em seres que são liberados. Podemos ver que as áreas do cérebro que funcionam não são as mesmas. Enquanto os que estão no astral, estão sempre sob a influência do circuito de punição. Portanto, há o equilíbrio entre o circuito da recompensa e o do castigo. O circuito da recompensa não foi dominado. Eles são pessoas que estão permanentemente se autopunindo, através da culpa, através do ego, através do sofrimento, e que experimentarão em suas vidas, seja emocional, familiar, físico ou outro. Um ser livre não pode sofrer. Isso é impossível. Qualquer que seja a idade dele. Ele pode ter dor como qualquer outra pessoa, mas ele nunca vai sofrer. Ele pode ter emoções como todos os outros, mas nunca será guiado pelas suas emoções. Isso é impossível. Não pelas visões. Não pelas saídas do corpo. Eu fiz os passeios fora do corpo no ano passado durante muito tempo. Quase morri, a propósito, vi coisas malucas. Sim, está bem, mas hoje, eu não estou interessado.
Eu me sinto tão bem aqui, neste corpo, neste momento, que não preciso de referências de nada. Irmã, o que você viu foram essas criações, foram as suas próprias criações que você viu e que você disse aí, naquelas saídas fora do corpo. Mas tudo é sua criação. Só existe você. Só existe você. O outro é você. Tudo é você. Quando você dorme, o mundo desaparece. Você se pergunta sobre isso? Não. Bem, aí vai você. Quando você é liberado, você está acordado. Você não tem mais perguntas. E o que você vive é a verdade. E tudo o que você vive no sonho é aceito e vivido. Você está totalmente presente, você não foge do mundo. Você não está procurando se retirar para um ashram, ou para um grupo, ou para uma comunidade, ou para uma religião ou outra. Não. Você está perfeitamente no seu lugar onde quer que esteja, com ou sem dinheiro, com ou sem mulher, com ou sem casa, não importa. Irmão, e como pessoa também. Estamos no lugar dele como pessoa. Sim, também claro. Claro que sim. Você usa a sua pessoa, mas você sabe que não é essa pessoa. Você sabe disso porque você vive. Você usa seu corpo como um veículo, mas como você é transparente, o corpo não pode mais parar nada. Isto significa que as doenças desaparecem de maneira real e concreta. Irmão, e quando dizemos que você é os outros, que você é importante e não nós mesmos, vocês são essas outras pessoas, ou esses são todos os outros. Desde que você considere o menor ser vivo, ou a menor flor, ou a menor planta, ou o menor animal, como diferente de você mesmo, você não pode ser livre. Tudo é você. E é isso que você vive. E é por isso que quando você se expressa através da sua consciência comum, na sua humanidade mais simples, você vê que respeita isto na sua totalidade. Você não pode julgar. Você não pode condenar, mas isso não significa que você não possa ver claramente. Você não pode amar isto ou aquilo mais. Isso é impossível. Mesmo que você quisesse, não pode. É matematicamente e neurocientificamente impossível. Mais uma vez, hoje, são os neurocientistas, os astrofísicos e os físicos que mais estão na vanguarda da verdade. Não são aqueles que estão na espiritualidade e na energia. Irmão, como pessoa, e depois, como pessoa e compreensão direta, não uma compreensão intelectual. Não por um entendimento que você vai aprender. Mas um entendimento, por exemplo, você descobre uma lei matemática, isso é descoberta. Você entendeu porque descobriu isso. Irmão, sim. Aqui, é a mesma coisa para a experiência interior. Você descobriu isso. Você cruzou todas as sombras. Você já passou por todos os sonhos. Você aceitou em desaparecer de si mesmo através deste sacrifício, e você vê os efeitos. Isso é tudo. E a sua vida é, como tenho dito há um ano, você já não é a sua vida, você é a vida. E onde quer que vá, o que quer que você diga, faça o que fizer, é perceptível. Não é algo, não está tentando desempenhar um papel, nem se vestir com uma roupa, e nem mostrar nada. Não quero saber disso. Porque sei que todos os outros são eu. Irmão, sim. Eu não tenho razão para maltratar mais ninguém, nem mesmo o pior bastardo. Isso é impossível. Irmão, sim, mas estamos todos nos dissolvendo. Estamos todos. Irmão, estamos dissolvendo a nossa pessoa. Então a pessoa se dissolve. Sim. Irmão, mas outras pessoas também estão no processo de se dissolver ou cuspir o que precisa ser cuspido. Sim, mas este é um momento coletivo. É o momento do paraíso branco, o flash solar, o evento Nibiru, finalmente o chamado de Maria e as trombetas, este é o evento coletivo. O evento coletivo, me parece que ainda não chegou. Mesmo que seja muito, muito iminente e cada vez mais próximo por tudo que está se desenrolando na Terra, mas ainda não o experimentamos. E esta é uma vantagem porque, quanto mais pessoas vivem a verdade e quanto mais pessoas vivem a vida, mais nós amortecemos o choque daqueles que se apegarão quando virem seus corpos desaparecerem e sua consciência desaparecer. Irmão, sim, mas não temos que ajudá-los. Não. Irmão, exatamente, isso é. Sim, e espalhar as boas novas. Mas espalhar as boas novas não está nos discursos. Ela está apenas na sua presença. Como eu expliquei ontem com Pascal, você está se tornando catalisador. Ou seja, você não é um agente que vai agir, você não é um agente químico que vai agir sobre qualquer coisa. Mas você pode ver que é assim que se desdobra. Irmão, sim. Como Cristo, quando ele andava na rua, ele disse: quem me tocou? A mulher é curada, ou o paralítico que é curado, ou o cego que é curado. Como ele diz, não fui eu quem salvou você, foi a sua fé. Irmão, Mas fé em quê?
Fé na verdade, não em um personagem, mesmo que ele assine Cristo. Irmão, quero dizer, se ajudarmos as pessoas, as mantemos na sua dissolução. Sim. A única ajuda, a ajuda mais autêntica, é ser você mesmo. Irmão, sim. Isto quer dizer, se você está na verdade do seu momento presente, alinhado no coração do coração com todas as palavras que usamos, você está nesta permanência do fogo do Sagrado Coração. É a melhor ajuda que você pode dar a qualquer um, porque esta ajuda está disponível, como o sol, para todos, onde quer que você vá. E eu não faço qualquer diferença. Eu não quero mais ajudar esta ou aquela pessoa. Acontece nas lojas, acontece em qualquer lugar, eu não consigo evitar. Irmão, sim, ajudar os outros pode ser tão simples como deixá-los viver o que têm para viver. Exatamente o que eu disse, deixe os sonhadores sonharem. Irmão, sim, tudo bem. Todos aqueles que estão nas projeções de consciência, com sua nova terra, sua nova raça raiz, o paraíso na terra ou na 5D, que sonhem. Irmão, é outro sonho. Sim. Eles vão parar de sonhar quando o sonho já não for mais possível. Eles serão apreendidos. É por isso que haverá os 3 dias do que foi chamado de êxtase. Eles serão apreendidos, se quiserem, pelo que são, ou seja, a luz, e verão neste momento, que são anteriores à luz. E que a luz foi também um impulso ligado ao sonho da criação, mas que a luz não precisa de se manifestar, nem neste mundo, nem em nenhum outro. Irmã, ainda há um. Se tem alguém que está sofrendo, por exemplo, a gente deixa, se eles lhe pedem ajuda, e você vê que a situação não é boa, a gente não pode olhar, e em algum momento, a gente ainda está. Desde que confie em um discurso, para provar o que quer que seja, é inútil. Irmã, não. Sem provar nada. Irmã, sem provar nada. Você não precisa provar. Mas eu não tenho nada para provar. Irmã, não, mas nós não estamos falando em provar isto. Alguém que está em apuros, que vem, em algo amoroso, que vem a você, que não está bem, aborrecido e que vem a você. A certa altura, se falarmos com ele, não vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Ah, mas eu não estou sentado sem fazer nada. Há pessoas, você sabe muito bem, quando eu me importo, há pessoas que perguntam, por exemplo, o que você viu. Mas eu não digo nada. É você quem faz isso. Eu não direi mais nada. Porque isso alimenta, se você quiser, histórias, cenários, explicações, causalidade e não o libera. Mas para se liberar, você não pode liberar ninguém. Mas você pode colocá-lo em ressonância com tempo zero, o que chamamos de redes de ressonâncias ágape ou ressonâncias ágape, ou ainda, o fogo do Sagrado Coração. Não há necessidade de justificação ou explicação, energia ou vibração. Outra irmã. Sim, o que ela realmente quer dizer é, eu não sei se você está bem, é que alguém vai ver Oni, por exemplo, e finalmente alguém para falar com ela sobre seu problema e vai piorar, e ela quer redirecionar a pessoa para sair. Irmã, não está levando, não. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho o meu filho que está ardendo em febre. Sim. Irmã, ele me liga regularmente. Ele me explica as situações. Eu dou pequenas coisas onde ele percebe algumas coisas que ele não viu, por exemplo. Bem, depois disso, eu não posso posso trazer coisas que também são demais, que também podem ativar, ele percebe algumas coisas. Ele está ciente de certas coisas. Sim, mas isso é da sua responsabilidade. Você é uma mãe. Irmã, sim. Então este é um papel social, humano, normal. Irmã, sim, é verdade, mas, ainda somos seres de comunicação. Quero dizer, isso, a energia, certo? A energia. Não, eu não estou falando de energia. Não há mais energia do que. Irmã, não, da luz. Sim, se você quiser. Irmã, a luz de que você está falando, está bem, mas, ela está. Não mesmo. Falso. Isso é totalmente errado. Irmão, não se trata de quem você é, mas da pessoa. Enquanto você permanecer na comunicação e a explicação, você não torna a outra pessoa livre. Irmã, isso não é uma explicação. É uma consciência, neste momento ele está ali. Ele está em um momento em que não entende o que está acontecendo com ele. A certa altura, coloquei um pouco de consciência, eu não sei. Um exemplo. Ele me diz me incomoda no meu trabalho, eles estão todos rindo e eu estou trabalhando, e eu tenho isto. E eu lhe digo o que incomoda você, por quê? Mas isto não é sobre a verdade. É sobre a história pessoal e da pessoa. Irmã, sim, tudo bem. Não misture espiritualidade, energia ou luz com isso. Isso não tem nada a ver com isso.
Eu falo com você sobre espontaneidade, quando você anda na rua, ou no cuidado, ou nas ressonâncias ágape, onde eu não quero saber nada sobre as pessoas. Não quero saber o que eles têm e não quero saber de nada. Às vezes, sim, é necessário. Mas é muito raro. Portanto, não devemos confundir qual é o domínio de sua responsabilidade como mãe, muito simplesmente, que é uma responsabilidade da pessoa, que você terá até o fim de sua vida, como mãe. Isso é normal. Mas agora estou falando com você sobre outra coisa, não disso. Eu lhe falo sobre o estado natural e espontâneo. Aquele que está no eu eterno e absoluto, ele não precisa se comunicar. Ele precisa de ser e não ser. E é o tempo zero que é difundido, que age. Então, é claro, aqueles que são obtusos, ou refratários, ou que não querem viver isto, não o viverão. Eles não vão experimentar nada. Não importa. Não tenho ninguém para convencer, não tenho ninguém para seduzir, não tenho ninguém para mudar. Claro que, se o meu filho me pedir conselhos, eu lhes dou. Naturalmente, se alguém me pedir ajuda específica para um fungo ou doença, eu lhe darei o nome do fungo. Mas isso diz respeito à pessoa. O que estou falando aqui agora é da atitude interior espontânea de quem vive este estado de ágape, que é um dom total e permanente, mas que não precisa de elementos pessoais. Mesmo que às vezes sejam necessários. É um estado de ser e do não ser que se conjugam através de um personagem através de uma forma e que está ativo o tempo todo. E o perigo para aqueles que vivem esta liberdade, ou aqueles que procuram, que têm sede deste estado, do que eu chamo de mim e não da liberdade, o que sempre me importou foi a verdade. Não são as vibrações, a energia, o amor, as visões. Sim, está tudo aqui de fato. Mas não é isso que é importante para mim. Esta nem sequer é a verdade deste mundo. Embora eu tenha sido um buscador da verdade neste mundo, através da neurociência, acupuntura, ou o que quer que eu tenha estudado na minha vida, mas foi para entender este mundo. Mas, mais uma vez, compreender este mundo nunca lhe fará viver a verdade. Repito, é óbvio. Além disso, a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Você pode falar a língua dos anjos, você pode se comunicar com todas as entidades que você quer, você pode ter fé de mover as montanhas, se você perder a ágape, é inútil. Este é o texto principal. No entanto, era São Paulo, não era a referência absoluta. Mas a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios diz exatamente a verdade. Vocês podem falar a língua dos anjos, podem falar a língua das mães geneticistas fluentemente, se lhes falta amor, é inútil. No entanto, este amor de que estamos falando não é um amor pessoal. É um amor impessoal, incondicional, que se chama incondicional. Mas quando chamamos incondicional, já estabelece condições. Eu prefiro o ágape amor, porque pelo menos o ágape é claro quando você olha para o significado da palavra. Além disso, é vibracional no cérebro. O cérebro ressoa em sílabas. O que se chama a linguagem dos pássaros. É por isso que as línguas dos pássaros funcionam tão bem. Quando você diz joelho, significa eu e nós. O cérebro ouve isso antes de ouvir joelho igual articulação. O que se chama a linguagem dos pássaros. O que foi desenvolvido na época por Atias, Dr. Atias e muitos outros. Mas tudo isso pertence ao cenário da prisão. Mas isso nunca permitirá que você saia da prisão. A única saída da prisão é aceitar que este mundo é uma prisão, que todos os mundos são uma prisão, que a forma é uma prisão, mesmo em mundos livres, e que não depende de nenhuma forma. O que está se desdobrando hoje, para todos os irmãos e irmãs que se libertaram e que vivem em ágape. Naturalmente, para aqueles que têm uma origem estelar de Altair, sentimos o bico crescer, as asas crescerem e outros apêndices crescerem. E agora o que podemos ver? Vemos o nosso próprio corpo de eternidade, que éramos, uau, tão entusiasmados em ver, em sentir, que se esvazia como uma bexiga. Isso também é treta. O corpo de luz, o corpo sem costura, o corpo imortal, é um tubo. Só há o que você é, além de ser. Isto é, você é tudo. Enquanto você não tiver vivido isso, você se vira e retorna à sua cabeça, às suas experiências, à sua vida. Você anda em círculos. Mesmo que você tenha a impressão de evoluir, você só pode andar em círculos. Agora, mais uma vez, ninguém me pode seguir. Você só pode viver por si mesmo. Ah, é claro, como ontem você fez isso, a técnica do movimento respiratório ternário. O que eu vou mostrar a vocês esta noite também, o que vocês farão esta noite, o fogo do Sagrado Coração, como fiz ontem à noite, mas aqui na rede de ressonância. Eu explico como. Não um por um, mas para muitos. Mas nós veremos isso depois do jantar. Você não tem outra opção. Você pode experimentar estados místicos.
Mesmo antes da liberação pela onda da vida em 2012, lembro você que em 2010 eu viajei sob as asas de Michael para dimensões sem sentido. Eu estava completamente perdido, eu não percebi nada do que estava passado. Eu não tinha corpo, era um ponto de consciência debaixo das asas do Miguel. Vi coisas se desdobrando, eu vi coisas retornando. Eu vi luzes e formas incríveis. E eu passei, o que eu chamo de saltos dimensionais, absolutamente incrível, foi emocionante. Mas isso não pode ser comparado com o que está se desdobrando agora. Não tem nenhum ponto de comparação ou apoio. Não tem nada a ver com isso, nada mesmo. E você pode sentir, você pode viver se quiser. É algo que se entende porque é vivido. Não pode ser um entendimento intelectual, uma visão, uma energia ou uma vibração. Isso não significa que as energias e vibrações não estejam sempre aí. Mas a minha consciência já não está ligada a isso. Minha consciência está formalmente acoplada com o que tem sido chamado de a fusão do ser e do não ser. Ou seja, a junção, o momento em que você está na supraconsciência e a extinção da consciência, que agora é mantida permanentemente através deste corpo, através deste efêmero, e através do ponto que está no centro do coração, aqui, o que foi chamado coração do coração. É uma constante. É totalmente constante. E você só pode ver, como eu disse, as mudanças que estão se desdobrando na sua vida, que não é mais a sua vida, mas que é a vida. Você está disponível para responder a qualquer pedido de ajuda, seja ele pessoal ou de outro nível. Não pode ser de outra forma. Você só pode dar. Você só pode dar a si próprio. E isto não é conduta moral. É algo que é natural, algo que é espontâneo. Não pode ser de outra maneira. Enquanto houver alguma relutância sobre estas palavras, é óbvio que em algum lugar ainda há ego, é óbvio. Não, isso não é possível. Não, isso não é verdade. Eu não posso ser Deus. Eu não posso ser o outro. Bem, quando você vive, me desculpe, não pode ser de outra maneira. E além disso, você sai satisfeito. Uma satisfação, um êxtase, mas real, que é total e permanente. Total e permanente. Agora, mais uma vez, deixa os sonhadores sonharem. Não adianta ir a um rabino ou a uma imã e dizer você sabe, sua religião não significa nada, você não existe e não existe. O que você quer que ele diga ou entenda? Nada. Deixe-o sonhar. Já que o sonho para e é para todos. Quando chegar a hora, eles vão entender que sonharam. O importante é que aqueles que estão a caminho desta abertura, desta sede de liberdade, aceitem estas poucas palavras que eu digo, para que sejam livres. Os outros, eu os amo. Mas não vale a pena eu falar assim com eles. Nem vale a pena ouvir o que eu digo. Eles vão me chamar de tudo o que quisermos, um demônio, um impedimento para andar em círculos, um diabo, não sei o que. Há até mesmo alguns amigos que se permitem escrever que eu aprendi o amor lá em cima antes de eu descer para que eu pudesse expressar isto. Não, mas espera, você tem de ser completamente louco para dizer essas coisas, amor, ou você vive ou não vive. Isso só prova que aqueles que escrevem isto, não vivem. Isso mostra, eu os chamo de narizes vermelhos, você pode ver como um nariz no meio do seu rosto. Você tem pessoas que escrevem sobre a Advaita Vedanta, que são muito conhecidas. Eu garanto que eles não viveram nada do que escreveram. É tão óbvio. Silêncio. O discurso é uma coisa. O que esse discurso traduz em palavras simples que são escritas é outra coisa. E há palavras que não podem se enganar. Este é o exemplo que demos anteriormente com Maurice quando dissemos pequenas chamas que se juntam à grande chama. Sim, mas depois da grande chama. Nunca houve uma chama. Nunca. E novamente, não é um conceito, não é uma crença, não é um ensinamento. Estou apenas traduzindo minha experiência vivida, que é a experiência de milhões de pessoas no momento. Eu conheci muitos deles em Quebec, onde quer que eu fosse. E essas pessoas são como eu. Nós sabemos disso, nós nos reconhecemos uns aos outros. Nós não precisávamos falar uns com os outros, não precisamos de nos comunicar, mesmo que gostemos de o fazê-lo. Nós passamos pelas mesmas coisas, estivemos nas mesmas naves. Vivemos os mesmos estados, as mesmas etapas, as mesmas experiências, mas tudo isso ficou atrás de nós. Certamente o que, naquela época, nos permitiu chegar mais perto deles, mas hoje é totalmente inútil. E é até complicado. É complicado. Apenas seja verdadeiro, seja simplesmente espontâneo, e você descobrirá o que é a humildade, tal como Teresa se impôs na sua pequena voz para vivê-la. E qualquer que seja a nossa idade. Não é preciso ser criança, ou, não há diferença entre o que tem 20 anos, o que tem 40 e o que tem 80. Temos a mesma disponibilidade para viver isto. Qualquer que seja o estado do nosso corpo, e até eu vou dizer novamente, qualquer que seja o estado de nossas crenças.
Irmão, você estava falando antes sobre a comida, sobre recomendações anteriormente. Sim. Se você não se importa, eu vou desenvolver isso no próximo satsang, para não misturar as coisas. Vou retomar a falar disso no início de um satsang, no sábado, não amanhã. Porque amanhã temos Oma e Bidin, quando falarei de alguns pontos de referência, tanto energéticos como vibratórios, assim como alimentares, para nos aproximarmos o mais possível da liberdade. Vamos vê-lo de uma forma mais comum nessa altura. Outra pergunta. Irmã, tenho uma pergunta. Não tenho a certeza disso. Eu não tenho a certeza, o microfone, não se consegue ouvir você. Irmã, por quê? Por exemplo, eu vivenciei esse bico que cresce. Sim. Irmã, por que temos que passar por todas essas experiências? Por que estamos rebobinando o fio? Eu também já vivi o bico, porque sou de Altair no nível de origem estelar. Então eu vivi a águia, o voo da águia, voei em um corpo de águia, eu visitei muitos lugares em jornadas xamânicas no corpo de uma águia. Por que estamos vivendo aqui? Irmã, sim. Porque ao rebobinar antes do fim da anomalia primária, era imperativo. Irmã, está bem. Então temos de passar por tudo o que criamos. Isso já não é hoje. Já não é hoje. Há um ano e alguns meses eu teria lhe dito é imperativo. Além disso, esse tem sido o caso de muitos que hoje estão livres. Mas hoje, não. Se você não viveu nada, nem apêndices, nem o bico da águia, nem as barbatanas que crescem em suas costas, não tente experimentá-lo. Já não vale a pena. Irmã, de qualquer maneira, não podemos tentar viver isso. Oh, não. É vivido ou não é vivido? Irmã, é vivido ou não é vivido? Mas há alguns que podem olhar entre aspas, pensando, uau, eles passaram por isso, e eu não vivo, então eles vão, você sabe? Irmã, faça exatamente como não é. Oh sim, é porque estamos rebobinando a história, mas também pode ser, você não tem que se concentrar no que você viveu, você sabe, e? Sim. É por isso que eu estou dizendo hoje. Isto é o que quero dizer quando lhe digo que você tem que passar por todos os sentimentos e todas as manifestações. Claro que consigo sentir as asas, claro que consigo sentir o bico, mas não me importo. Irmã, isso mesmo. Ou seja, voltar à humanidade mais simples é o caminho da humildade, do caminho da infância. Ou seja, quaisquer que sejam as visões, quaisquer que sejam as energias, sejam quais forem as jornadas na consciência nua além de todas as dimensões possíveis e inimagináveis, em um dado momento, você pode apenas ser nada. Isso quer dizer, tornar-se novamente pequeno. Quando perguntamos ao mestre Felipe como ele poderia fazer tais milagres, ele disse é porque eu sou o mais pequeno de vocês. Essa é a verdade. Enquanto você acreditar em alguém aqui neste mundo, em qualquer nível, você não estará livre. Infelizmente ou felizmente, todos seremos livres no momento coletivo. Mas se você viveu estados místicos, estados vibratórios, estados supraconscientes, e hoje você não aceita esta verdade e você não a vive porque você não a aceita simplesmente, você será confrontado com grandes problemas no momento da êxtase. Você não será capaz de deixar sua consciência. Você necessariamente vai desistir. Irmã, sim. Mas hoje, se você realmente quiser ser livre, em um nível prático, você sente que tem todas as visões do mundo, que você viaja em consciência nua até os triângulos, até Metatron, não importa. Não importa. Se você passar por tudo isso, sem agarrar, segurando de volta, contando histórias, mesmo que haja uma história real, então você está livre. Irmã, então nos deixamos passar. Sim. Irmã, porque as coisas ainda acontecem comigo. Ah, sim também. Irmã, eu não estou procurando por nada. Benny nem eu. Irmã, e nos deixamos passar. Sim. Irmã, não estamos reabsorvendo em algum lugar. Significa apenas não usar sua consciência nisso. Está aí, você sabe disso. Mas acima de tudo, não se preocupe com isso. Irmã, é isso. É como a teoria da queixa. O que você vai se opor, ou o que você está interessado, vai se fortalecer. Aí não é uma reclamação. Uau, eu vejo o jogo, eu saio do meu apêndice, uau, eu tenho a visão de uma coisa dessas, e depois eu salto, vou mergulhar nesses estados de consciência, bem, não, você não está livre. Irmã, nos deixamos ser cruzados. Não. Você está aceitando. Mesmo essas manifestações, por mais sublimes que sejam, algumas que são verdadeiramente sublimes, hoje não são úteis para você. Elas têm sido muito úteis naquela época, há muitos anos. Irmã, sim.
Foi explicado em comprimento, largura e profundidade, mas hoje acabou. A verdadeira liberdade ela está aí. Não está em nenhum outro lugar. Então isso não significa não me sinto assim. Quando sinto uma entidade, sinto uma presença que está aqui, eu a sinto, eu não posso negá-la ou negar meus sentimentos, ou o que vejo. Mas a grande diferença é que nada disto eu levo à minha consciência, à minha atenção, ou qualquer outra coisa. Eu permaneço imutável no coração do coração, aconteça o que acontecer. O que não significa que não eu possa chorar em um gemido por algo errado. Também faz parte da minha humanidade. E quando eu digo que você tem que se tornar humilde de novo, isso significa aceitar tudo o que se desenrola na sua humanidade, quer seja ou não portadores dos estigmas de Cristo. Só porque você tem asas se espalhando e levitando não vai mudar nada. O que vai mudar tudo é, mais uma vez, aceitar esta noção de travessia, isto é, não se preocupar com o que está aí. Cuide muito mais de sua humanidade, em suas funções, papéis, responsabilidades, de sua pessoa. Cuide de uma criança, por exemplo, qualquer que seja sua idade, quando ele lhe pedir ajuda, sim. Vocês estarão muito mais próximos da verdade assim do que com visões sem fim ou experiências vibratórias. Mas é claro que há vibrações, elas não se perdem. Elas ainda estão aí, estarão aí até o fim. Mas a grande diferença é, ou você se interessa por ela, e então arrasta sua consciência para as visões, para as experiências, para o que você quiser, ou você deixa tudo ir. Irmã, você tem que recebê-los de qualquer maneira. Chama-se acolhida. Irmã, precisamente, pode me separar da encarnação. Sim, sim. Isso é absolutamente verdade. Por exemplo, em algum momento da noite passada falamos sobre isso, quando você tem uma dor que aparece no coração do coração, quando é muito forte. Então, obviamente, se você está com dor, sua consciência está nisso, mesmo que você não se queixe. Bem, há momentos assim para todos, mesmo para o maior dos liberados, mesmo para Nisargadatta na época, ou para Abba, é a mesma coisa. Há momentos em que você tem uma dor de cabeça muito ruim, momentos em que não aguenta mais. Mas não construímos um cenário com base nele. Não estamos à procura de visões, não estamos à procura de desenvolver um estado vibratório, ou de sentir mais. Não congelamos nada. É disso que se trata a travessia. E a partir do momento em que você atravessa, você vai perceber que, mesmo que haja entidades, mesmo que Cristo esteja aí, mesmo que Maria esteja aí, mesmo que sintam todos os circuitos vibracionais, não estão preocupados. Acontece. Está aí. Você deixou passar através de você. E nesse momento, você descobre a imobilidade do coração, a felicidade total e permanente. Esta beatitude total e permanente, que no entanto, como você diz, onde há muitos momentos em que há, quando dói muito, para e maldição, e ainda assim, você não reclama. Você sente isso. Então, de fato, nesses momentos, você percebe muito bem que sua consciência, como você diz, está treinada, não para reclamar, não para analisar, mas para ficar, entre aspas, envergonhada precisamente pelo sentimento. Porque o sentimento vibratório, ou a presença real, no limite o incomoda. Porque você está tão bem quando está sozinho, no coração do coração, sem nada, estando na natureza, fazendo das suas tarefas domésticas, ajudando os seus filhos, que já não precisa de nada isso. Irmã, sim. E você se sente muito bem, no que os dias, semanas e meses passam, e quanto menos você cuida disso, mesmo que você tenha visões, menos você cuida disso, mais livre você está. E quanto mais se tem essa imutabilidade que existe, e quanto mais firme for esta paz, esta alegria inefável é cada vez mais firme será estabelecida. E a partir de agora, mesmo com os seus aborrecimentos normais também, às vezes você se irrita se há algo de errado com você, ou você é pego em coisas materiais para fazer. E você se sente muito bem neste estado indescritível que não pode ser extinto. Mas pode ter tendência a ficar em segundo plano. Isto é intolerável. É intolerável para eventos da vida cotidiana, é intolerável para eventos místicos ou espirituais, você sabe. É o mesmo processo. A partir do momento em que você entender a mecânica que se desenrola e que você aceita, se são fenômenos ou visões vibratórios ou outros, deixe-os fluir sem os parar, sem se interessar por eles, e pelo contrário estar interessado na lucidez do momento presente em qualquer irmão ou irmã, ou ser humano, ou animal ou vegetal que venha lhe pedir algo ou simplesmente ressonar com você, aí você está disponível. É isso. O amor não é nada mais do que isso. Não há nada mais simples do que isso. Não há necessidade de vibrações, não há necessidade de sentimentos. Se eles estão lá ou não, não muda a realidade do amor, é o que eu disse ontem.
Há irmãos e irmãs que vivem este estado indescritível sem perceber nenhuma energia, sem ter vivido nenhuma visão, sem saber o que é um chakra, sem saber o que é um corpo de luz ou qualquer outra coisa. Eles estão perfeitamente no lugar certo. E há cada vez mais deles assim. E nós podemos, é claro, ver que nos ambientes espirituais, nos quais todos nós estávamos vivendo, que há mais resistência. Porque são pessoas que foram tão nutridas pela história, pelas vibrações, pelo estado de consciência, que são incapazes de permanecer neste estado de ágape. E além disso, eles não podem suportar a palavra irmã. Oh, sim. Bem, sim, certamente que não. Eles vão falar sobre uma nova religião, eles vão falar sobre como eles vão encontrar coisas tolas, para se protegerem da verdade. Porque eles estão em algum lugar em uma forma de predação espiritual. O vovô explicou isso perfeitamente. É o Tournicota da consciência. É aquele que quer ser um mentor, em vez de um mentor, enquanto que você já pode ser o mentor de si mesmo. Quando digo que sou Aba, não vejo nenhum papel de superioridade ou função. Vocês são todos Aba. É a única revelação que eu posso dar a vocês. O resto é apenas a minha experiência, a experiência de irmãos e irmãs. E você pode ver muito bem, e eu já o expliquei há muitos meses, que serão cada vez menos referências coloridas ao At ou referências a energias ou conceitos, mesmo no hinduísmo, no entanto são ainda muitos os portadores. Quando falamos de Sat Chit Ananda ou Shantinilaya, bem, é uma definição muito precisa. Não, eu prefiro a palavra ágape, não é colorida, é uma palavra grega. Nós já não falamos muito sobre isso, e tudo. E além disso, é vibratório. O nome também. Ela explicou que a pronúncia de Faame, é por isso que eu mudei a ortografia, é Faame, nós pronunciamos as 2 horas. É muito importante, não para a sua consciência, mas para a mecânica interna do seu cérebro, porque você vai desbloquear e que nunca simplesmente dizendo, ágape, 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 Faame, 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 da mesma forma que ontem quando você fez o movimento respiratório ternário ao nível da cabeça, você vai descobrir que em algum ponto, assim que você pensa aí que nunca o movimento ternário começa a se mover sozinho. Você vai descobrir que quando você se aproxima de um ser, há um tempo zero que sai e o cura. Mas nunca tente curá-lo, ele não lhe pediu nada. Este é um milagre. É o milagre do amor. E, na verdade, como você disse, há dias em que as vibrações, as percepções ou mesmo as visões se tornam mais do que embaraçosas, porque perturbam esta paz. Considerando que antes disso, você permitiu ir em direção a esta paz. Agora é ao contrário. Você sentiu que é um obstáculo. Os sentimentos são sempre categorizados como bons ou maus. O pêndulo vira de um lado ou de outro. E você passa o seu tempo na dualidade. É tão simples quanto isso. E você faz sempre a diferença entre o certo e o errado. É a mesma coisa quando você está diante de uma comida. Esta eu posso comer, esta não posso comer, mas caramba! Come tudo. Eu era alérgico a amendoins, estava comendo um amendoim, eu rolava no chão. Agora eu posso comê-los. Desde que você os mastigue. Uma vez eu não os mastiguei e correu muito mal. Risos. Mas tudo isso são todas ideias que temos em nossas cabeças. Você tem um neuroimunologista americano que foi afetado, ele publicou um artigo no Conjunto de Terras, é muito recente, há menos de 6 meses, e ele teve leucemia. Eu falei sobre ela ontem. É uma doença bastante grave, não é crônica, mas uma leucemia aguda, numa idade média, e ele estava condenado. E uma noite ele sonhava que tinha leucemia. E ele disse, por que estou sonhando com isso? Não preciso de leucemia. E de manhã, não sobrou nada de manhã. Este é o poder do amor. Se você aceitar que até mesmo a sua doença é um sonho porque você mesmo é um sonho, mas você se cura instantaneamente. Se tiver a verdadeira fé do carvoeiro. Mas você tem que ter fé verdadeira, senão você tem que cuidar do seu caso, com todos os meios possíveis. Mas depende da sua posição, mas para você. Se você está em doação total e na total entrega, todas as doenças desaparecem. Sem exceção. Eu não vi apenas em mim, com milhares de irmãos e irmãs, você pode imaginar que eu estou em contato com muitas pessoas que nunca vi na minha vida, em todos os continentes, todos eles descrevem a mesma coisa. Não pode ser de outra maneira. Irmã, isso significa que se você ainda tem uma doença, não é? Sim? Irmão, sim, mas podemos estar em desconforto ou em bem-estar? Podemos escolher se estamos bem, felizes, queremos ir nadar no bem-estar, como ontem na água. Não estou no bem-estar nem no mal-estar, estou no ser ou no não ser. Irmão, tudo bem, para você, tudo bem. Mas para todos. Porque eu sou o mesmo. É a mesma química, o mesmo cérebro, o mesmo coração em todos os seres humanos. Não há diferença.
Trata-se de processos neuroquímicos, dos quais eu falo, que foram comprovados e demonstrados durante 10 anos, 20 anos. O que você me traz aqui é todo o material das pessoas. Irmão, eu estou onde prefiro me deixar atravessar pelo mal-estar e permanecer no bem-estar. Em paz. Isso não é bom, Maurice, e repito para você que não é bem-estar. Nunca usei a palavra bem-estar. Irmão, sim. Está bem, está bem. Olhe para a semântica da sua fala. Você fala comigo sobre desconforto, bem-estar. Você me ouviu falar de bem-estar e mal-estar? Bom, ruim outra vez. Eu falo com você sobre de ser e não ser. Irmão, está bem, mas quando eu estou no bem-estar, eu quero ficar lá mais do que quando eu estou de mau humor. Sim. A inteligência da luz lhe responde que se você está no mal-estar, é para o seu próprio bem. E se você está doente, é também para se liberar desses conceitos de mal-estar e bem-estar. Irmão, sim, está bem, mas então eu digo a mim mesmo que certamente vai pensar em algo melhor quando acabar. Risos. Mas nunca vai acabar. A única forma de acabar com este antagonismo de bem-estar, mal-estar, bom, ruim é a liberdade conferida pelo ágape. Isso é tudo. Todo o resto, mesmo que você nos tenha ajudado muito e felizmente, durante mais de 30 anos, desde que o Espírito Santo desceu à Terra, foi para nos trazer hoje, às portas da liberdade, ao fim do sonho. Assim, viver o fim do sonho, se você vive, a simples palavra bem-estar e mal-estar evoca dualidade para mim. Eu sou bom, eu prefiro ser bom do que mal. Bem, sim. Eu também. Risos. Mas eu também aceito que se há um mal-estar que aparece em algum momento, mesmo que eu não entenda nada, mesmo que como um bom carneiro, como um bom médico, eu tendesse a reagir, eu sei que a reação não leva a nada. Eu só sei que vai acabar. E se eu concordar em atravessar, vai desaparecer. Não pode ser de outra maneira. Tudo aquilo que você se opõe é reforçado, a teoria da queixa, demonstrada há mais de 10 anos na neurociência. Há outras leis que foram demonstradas. Os circuitos da recompensa e do castigo. Neuromediadores. Aqueles que são responsáveis pela felicidade, aqueles que são responsáveis pelo sofrimento, tudo isso, eu expliquei longamente, mas enquanto você estiver sujeito a isso, você não pode ser livre. A verdadeira liberdade não se importa com o bem-estar e o mal-estar, não se importa com a felicidade e o sofrimento. Porque não é um estado de felicidade. É um estado de paz, é um estado de verdade. Isto é o que se chama ágape ou fogo do Sagrado Coração, quando retorna à radiância permanente. Mas não pode ser explicado através de conceitos que pertencem à dualidade. É como eu lhe disse, há pessoas que querem falar sobre o Vedanta Advaita, que escrevem livros, desde as primeiras linhas, você sabe perfeitamente bem que eles não viveram nada disso. Eles leram livros sobre Advaita Vedanta e escrevem livros sobre Advaita Vedanta. Por exemplo, o que Jeff Foster disse, não venha por exemplo, sobre sua espiritualidade, seus dons, seus chakras, suas energias, suas entidades. Fale mais sobre a sua humanidade. O que você faz no seu dia a dia para o seu próximo que você encontra na rua? Você acaricia uma criança quando ela chora na rua? Você sorri para ela ou não? Eu não quero saber das suas vibrações e energias, e do seu bem-estar, porque você não se julgará de acordo com o bem-estar ou o mal-estar. Em que circunstâncias você carece de amor? E eu não falo com parentes, falo pela criança que você conheceu na rua, pelo cão ao olhar para você. O amor está aí. Ele não está em nenhum outro lugar. E isso, se você quiser, não é conduta moral. É a implicação da liberdade e da verdade. Você não pode escapar disso. E se você olhar para todo o discurso que tivemos, que eu tive, o que foi necessário em algum momento, todos os seres que estão em um processo, chamado espiritual, que se trancaram lá dentro, se considera como califas ao invés de califa, ou mentor ao invés de mentor ou acima. Você não está aberto, você não está liberado. Eles não entenderam nada. É precisamente na flor que está ali, na criança que lhe sorri ou grita, que está a verdade. Não está nas suas energias, nas suas vibrações, no seu bem-estar ou no seu desconforto. Nesses casos, o que é que isso prova? Que não se deu a si próprio. Irmão, eu só aceito o que a luz me oferece. Mas você é a luz, é você. Então você não pode fazer diferença. Irmão, sim, bem, esse é o problema. É como eu disse, Cristo, quando disse, eu e meu Pai somos um. Caso contrário, ele teria dito, eu e meu Pai somos uma ilusão. Ele não podia dizer naquela época. Isso só prova que ele não viveu a verdade, só isso. No entanto, foi fundamental para a matriz crística, que foi ativada no ano passado e substituiu a matriz binária, mas isso é tudo. Não faças disso uma religião. Ele próprio disse,
Não façam das minhas palavras uma religião. É sempre a mesma coisa. Assim que há um cara que vem à Terra para dizer algo, nós fazemos disso uma religião. Buda, Mani, Ramadao, os mestres, que eram realmente mestres abertos, eles criaram movimentos. Apenas Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela. Quando Krishnamurti viu que ia ficar preso em uma ordem e ele permaneceu livre. Mas não é por isso que aqueles que seguiram ou leram os seus livros eram livres. Ele não libertou ninguém. Hoje, vocês se liberam mutuamente através do ponto zero. Irmã, porque você diz que os essênios, falando de Jesus, não existem. Os essênios, os fariseus. Não, não há essênios. Os fariseus sim. Existiam. Mas os essênios nunca existiram. Irmã, em Milroys, ele escreveu um livro no qual diz que Jesus era essênio. Sim. Sim, é por isso que eu digo isso. E também escreveu um livro sobre a Advaita Vedanta. Um talento literário não deve ser confundido com a verdade do ser. Bis. O primeiro livro escrito por este personagem e outros, era sobre viagens astrais. Eles simplesmente foram ver um amigo que era um médium, e lhe perguntaram, mas você acha que isso é verdade? Para esse amigo médium, éramos todos a reencarnação dos tibetanos, ele irritou a todos, acariciou a todos na direção dos cabelos. Ele é muito conhecido por isso. Claro que para ele, vocês são grandes seres, são discípulos, apóstolos de Cristo na época, partiu disso. E garanto a você que quando você ler isso, e está muito bem escrito, Memórias de Essênios, é fabuloso. Irmã, ele diz que escreveu automaticamente as memórias de Akasha de Yeshua, que no final era Jesus? Sim. É um certo talento literário. Eu repito. Ele é um grande talento literário. Eu desafio qualquer um que viva a verdade a escrever esse tipo de coisas. Isso é impossível. Mas todos nós temos água dessa fonte, eu primeiro, há 20 ou 30 anos atrás. Irmã, como você sabe que não existiu os essênios? Mas verifique com os historiadores. Os verdadeiros historiadores. Os únicos que existiram e que produziram os textos de Nagão Madin, que foram encontrados no deserto ao lado de Nagão Madin, nas cavernas, mas não tem nada a ver com os essênios. Você vai falar com um historiador sobre os essênios, ele vai rir na sua cara. Por que é que Daniel Milroys já não chama os cuidados que agora presta dos essênios, mas de os cuidados egípcios? Irmã, sim, mas ele diz que os cuidados essênios vêm do Egito. Como você pode dizer essas coisas e não vivê-las em sua vida? Eu tive dificuldade de entender isso. Você pode escrever coisas muito bonitas. Nesse momento, você é um poeta. Mas você não pode apresentar histórias de anais akashic sobre coisas que não existem. Quero dizer, eu não sei. O que eu vivo, eu vivo. O que a outra pessoa escreve, ela escreve. Eu li isso. Ressoa ou não ressoa. Mas eu nunca poderia dizer por escrito, é a verdade ou não é verdade. Simplesmente me mostra um posicionamento de consciência. O posicionamento da consciência, daquelas pessoas que escrevem bem, não é a verdade. Eu não critico. Eu não julgo. Deixe-eu sonhar. Eu só estou dizendo que quem vive a verdade, não sabe escrever. Babaji, a fonte, não escreveu nada. Um único texto, na véspera da sua partida, a 24 de fevereiro de 1984. Nisargadatta não escreveu nada. Ele escreveu poemas quando era jovem. Mas assim que ele viveu a verdade, muito jovem, o absoluto, ele não escreveu. As pessoas vinham ouvi-lo. Isso é tudo. Irmã, quando li o livro, notei 2 testemunhos. Lendo o livro havia um que não podia porque chorava o tempo todo e não era possível. Isso é um arrependimento. Não sabemos, e uma pessoa estava sempre em chamas ao ler o livro, você vê que ela estava nadando. E depois? Irmã, e eu não sei se foi, eu não sei. Eu não posso responder isso. Mas posso lhe perguntar, esta pessoa se comportou na vida como eu disse. Ela sorri para alguma criança que sorria para ela. Estar completamente no seu presente, em todas as circunstâncias da sua vida, ou não? Se sim, então é perfeito. Caso contrário, é uma treta. Não me interessa como se sente. Totalmente. Irmão, o engraçado de seu último livro é que ele chama seu pai de avô. Do que fala agora? Irmão, do último livro do Milroys. Irmã, seu último livro, A Vida Secreta de Jesus. E ele diz como que ele chama o seu pai? Irmã, avô. Avô. Bem, avô tem uma raiz, tanto judaica como árabe. Ainel Oyo Yayon, significa pomba em hebraico, o mensageiro. Irmão, com um W. Com ou sem o H você pode escrevê-lo como General AO. O I é apenas ortografia judaica. Irmão, é engraçado esse comentário. Pode ir muito longe.
Símbolos e numerologia, simbolismo, vai muito, muito longe. Mas, mais uma vez, só posso dizer que a verdade é algo terrivelmente simples. Não há mais necessidade de carregar todas essas histórias, todas essas energias, todos esses chakras, todos esses novos corpos, todas essas estrelas. Eles estão aí, estão espontaneamente ativos. É como se você estivesse dizendo: quero andar. Bem, funciona. Não preciso saber como funciona esse músculo. Não, é automático. Você aprendeu isso. Está em você. É como se você dissesse que a verdade é simples e que você precisa de explicações, compreensão. Não, você andou. Levante e ande. Você não precisa saber qual músculo está se contraindo ou qual parte do cérebro vai agir. Para o amor, é a mesma coisa. Enquanto o amor precisar ser baseado em uma justificação, uma compreensão, uma experiência, uma visão mística, vibratória, energética, não é amor. É simples. Será energia, será evolução pessoal, desenvolvimento pessoal, mas não é a verdade. Só há uma verdade, é ágape. É este estado indescritível, que é hoje, ilustrado através do personagem que você é, e que não depende de qualquer mundo, qualquer dimensão, qualquer mestre, qualquer lei, qualquer guru. De nada. Só existe você. Irmã, acho que eu já tinha feito esta pergunta, mas só queria perguntar de novo. Não podemos trazer alguém ao amor total, em ágape? Claro que é. Pela ressonância do tempo zero. Irmã, sim, mas uma pessoa que não quer. Bem, se uma pessoa não quer, não quer. Aqueles que estão na espiritualidade, nas religiões, eu digo, deixem-nos sonhar. Irmã, está bem. Por outro lado, aquele que tem sede da verdade, aquele que quer ágape, aquele que quer a verdade, sim, claro. Hoje, sim, com a rede de ressonância ágape. Irmã, nós os acolhemos. Não, agora é diferente. Eu vou explicar a você esta noite o que você vai fazer. Não se trata de acolher o outro, nem de entrar no outro, não se trata de movimento, nem de acolhimento, nem de emissão. É só dizer, bem, eu vou dizer esta noite. Este não é um momento certo para o que vai fazer hoje à noite. Então você só pode ver, se você é honesto consigo mesmo, que quando vive este amor ágape, indescritível, esta beatitude e esta paz, você é cada vez mais humana. Não falo mais fora dos encontros, a espiritualidade ou entidades. Então, é claro que quando se trata de coisas materiais, como nas Canárias, há águias, abutres que vêm descansar no jardim, na horta e é preciso notar que algo está desenrolando, quando na hora seguinte você tem uma migração de um rebanho inteiro que passa com recém-nascidos, bezerros bege claro e quase brancos, que passam em frente da casa durante quase uma hora. Bem, ainda é muita sincronicidade. Muito bem, estava vendo eles. Eu já não me importo mais com isso, mas estou feliz por ver esta realidade, se quiserem. Tudo vem até você realmente, então não é uma busca, na verdade é um bem-vindo, mas no processo que você está falando, ou seja, acionar a ágape, sim. Até agora, sempre foi dito que você não poderia abrir o coração do outro. Hoje, eu lhes digo àquele que pede, sim. Mas seu pedido não deve ser colorido por pedidos de visões, energias, vibrações ou sentimentos, nem por um pedido de cuidado. Irmã, apenas abra para o amor. Sim, exatamente. É o que você vai fazer hoje e é o que você vai fazer em todas as suas reuniões agora. Como eu disse em Quebec, em geral, há 80 ou 90% das pessoas que estão em ágape, assim que eles saem da reunião. Bem, em Quebec, eles fizeram melhor, eles são 100%. Dito isso, havia uma chance porque já havia metade deles livres entre os que estavam lá. Assim, estávamos equilibrados entre aqueles que estavam se descobrindo, aqueles que conheciam Bernard de Montreal antes de mim, e que assumiram a porque já tinham formação desde os anos 80. Você pode imaginar que elas eram pessoas que tinham uma certa idade, e também nós tínhamos jovens. Um jovem que chegou e não estava bem e saiu em ágape. O cavalheiro Daniel, que havia falado de karma no primeiro dia, saiu em um amor indescritível, ele pegou todos em seus braços, chorou com todos, enquanto que quando ele chegou no primeiro dia estava falando de karma e sofrimento. O que você faz com o sofrimento? E o karma? Foi radical. Eu posso dizer a você que 4 dias depois, ele foi laminado, já não existia mais. Então depois conheceu Gandhi, conheceu os maiores mestres da Índia, em todos os lugares. Ele me disse que eu nunca vivi isto. Mas eu nunca vivi isso. Mas isso não é possível. Como é que faz isso? Nada. Nós éramos naturais. Acima de tudo, não éramos nenhum nem o outro, muito menos eu, com uma vestimenta laranja, o papel do guru, do mestre ou do professor. Fomos espontâneos, fomos reais, fomos naturais.
Nós dissemos francamente as coisas. Quando ele começou a fazer Maria começar a chorar, fazendo todo mundo chorar, bem, não era uma emoção de chorar. Ele carregava este tempo zero e era uma felicidade total. E você não pode resistir a isto. Como eu disse, você só consegue se reconhecer a si próprio. Está escrito em nós. Sempre esteve aí. Simplesmente nós esquecemos dele ou nós não queremos reconhecê-lo. Não é um problema de vibração, energia, abertura de chakras, abertura de portas, aumento de ondas de vida ou fusão de canais marianos com o coração. É um estado de disponibilidade. Sua disponibilidade deve ser total para a verdade. Se você está totalmente disponível para a verdade, se você está com sede da verdade, e você exclui todos os conceitos, todas as crenças, todos os karmas, tudo que você aprendeu, por um instante, você está livre. E é sério. Irmã, sem fazer nada, sem fazer uma pergunta, sem saber se posso dizer o futuro, além dos nossos projetos. Que futuro? Irmã, sim, é isso. Finalmente, não o futuro. Risos. Eu expliquei no jogo do videogame. Eu prefiro ficar surpreso com o que se desenrola, bom ou mal, se você fizer uma referência à dualidade, do que conhecer do futuro. Eu não quero saber nada sobre o amanhã. Irmão, ok. Eu prefiro estar totalmente disponível no meu momento presente. O que não me impede de planejar quando organizamos as reuniões. Irmã, isso mesmo. Mas isso é planeamento. Não tem nada a ver com mais nada. Não quero saber de nada do que me vai acontecer, mas ainda posso decidir ir à Tunísia em uma determinada data. Irmã, eu gostaria de perguntar outra coisa. Quando se é um pouco psíquico e assim por diante, há sempre pessoas nos perguntam coisas. Sempre. Irmã, podemos responder? Bem, sim, atende. É sobre a pessoa. Irmã, isso preocupa e depois eu vou embora. Foi o que eu lhe disse. Alguns pararam a energia porque sentiram que tinha que parar, mas aos outros, eu lhes digo, continue. Precisamos de especialistas em energia. Apenas não se deixe enganar. Não finja com as energias liberar alguém. Não reclame com mediunidade para liberar alguém. Você está fazendo um favor à pessoa. Isso é tudo. Não é o mesmo objetivo. Irmã, está bem. Irmão, em todo caso, é a luz que lhe enviará a pessoa. Exatamente. Ou não. É a mesma coisa. Mas também depende do que você também expressa como uma intenção em seu campo áurico. Você sabe isso muito bem. Se você pensar em tal e tal coisa, ela se manifestará. É uma cocriação consciente. Você cria algo em seu campo de energia e o universo responderá a ele. Se você tem medo da doença, você vai ficar doente. Ela tem medo de ser picada, vai ser picada. Irmã, não tenho medo de ser picada. Receio que, depois disso, isso possa causar reações desproporcionais. Sim. Estamos de acordo. É a mesma coisa. Irmã, na verdade, tudo que eu tenho medo, eu atraio. Você realiza em você mesmo aquilo de que você tem medo. Eu não estou dizendo que você tem medo de um mosquito. De um mosquito você não tem medo, mas tem medo das consequências em você. Irmã, entre outras coisas. Entre outras coisas. Mas não confunda as coisas. Se alguém lhe pedir ajuda psíquica, lhe dê, mas isso diz respeito à pessoa. Não misture verdade, vibração ou espiritualidade. Porque a mediunidade, mesmo a mais perfeita, jamais será a verdade. Mesmo que você disser as coisas certas. A nossa mãe diz que os acontecimentos acontecem no mesmo dia e à mesma hora que deveriam acontecer. Mesmo anos antes disso. Uma coisa completamente alucinante. Enquanto que, na mediunidade pura, você não se pode dar datas. Bem, ela tem todas as datas. Para as pessoas, eu não falo do resto, mas entre as pessoas, ela diz para você, aqui, vou ver meu filho, tal dia, tal hora. Eu vou encontrar um membro da família que não vejo há 15 anos, tal dia, tal hora. E acontece. Isto é uma loucura. E, no entanto, ela ainda está com isso. Irmã, e vai ficar cada vez pior porque eu minto muito. Risos. Irmã, eu não posso mais mentir. Não podemos mentir. O problema é que ela vai ver se você está mentindo. E você continua a fazer isso. Risos. Irmã, é melhor rir agora. Eu lembro a você que nós nos encontraremos depois do jantar, para que eu possa lhe explicar o que vamos fazer esta noite. O que eu lhes peço para fazer para poupar tempo é cortar uma folha de papel 21 vezes 29,7 em 10 a 6 ou 8, para que cada um dos participantes ou organizadores, de todos os presentes, em suma, escreva o seu sobrenome 3 vezes e depois o seu primeiro nome.
3 papéis diferentes. Você escreve o seu sobrenome primeiro, em maiúsculas, e o seu primeiro nome em minúsculas. Depois você fecha o papel e nós encontraremos um recipiente para colocá-los lá dentro. E o resto será depois da refeição. Através de Jean-Luc Ayon. Entrevistas de junho de 2019, Tarifa. Publicado por Apoteose Live. Transcrição, Equipe Ágape. Tradução, Francisca dos Reis.